aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Registrado. E é com B de bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Hoje em dose dupla com os times de Campinas em ação nesta segunda-feira. Estamos vivendo a Copa do Mundo, mas você que está acompanhando a Copa do Mundo, dá uma pausa e vem com a gente acompanhar Guarani, Ponte Preta e Guarani. O Bugre, o primeiro time campineiro a entrar em campo, logo mais às 7h30 da noite, já, na Arena Batistão, em Aracaju, na capital sergipana, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani, que é o líder, pega o Confiança, que está no Z2. Está na zona do rebaixamento o time sergipano. Guarani ainda não jogou, mesmo assim segue firme e forte na liderança da competição e quer mais um resultado positivo para encaminhar a sua classificação à próxima fase da competição. 7h30, a bola rola, jogo na íntegra para você. E a partir das 8 da noite, todas as informações de Ponte Preta e Novo Horizontino. A Macaca entra em campo buscando a reabilitação, joga em casa diante do time de Novo Horizonte neste duelo paulista por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tudo isso a partir de agora aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no FM em 85,7 através dos aplicativos da própria Rádio Bandeirantes Campinas, pelo Bandplay, pelos demais aplicativos. Você tem o futebol na palma da sua mão, além, é claro, do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos, firmes e fortes, em busca de 65 mil inscritos. É essa a nossa próxima meta. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você fica tranquilão porque vai ser notificado. E ainda dá para você compartilhar o link nos grupos de WhatsApp. E aí a gente tem aquele engajamento ainda maior aqui no futebol da Bandeirantes. Confiança e Guarani, Série C. Ponte Preta e Novo Horizontino, Série B. A partir de agora, com a marca, a tradição, a credibilidade do grupo Bandeirantes de Comunicação. Para nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo, para você economizar ofertas imperdíveis todos os dias. Para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, durabilidade e confiança para você rodar todos os dias. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora, girando com o timaço de Carlos Batista, as vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva Bandeirantes.
Já já tem o líder Guarani em campo, líder da Série C, fechando a 11ª rodada da competição, em busca de mais um resultado positivo, e ele chega trazendo as últimas do Bugrão. Alô, Breno Beretta, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Band Beretta. Alô, Leandro Boles, um abraço para você também. Boa noite para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Guarani que tem desfalques importantes no sistema defensivo essa noite. Maurício Antônio e William Farias estão suspensos pelo 3º cartão amarelo, portanto fora do jogo. Jonathan Costa, com dores no joelho, também está fora, vetado pelo departamento médico. Assim como o lateral esquerdo Emerson, que torceu o tornozelo no jogo diante do Amazonas, não participou de boa parte da partida, depois não jogou diante do Caxias, não está 100% recuperado. Também está fora do jogo. Com isso, a dupla de zaga do Guarani essa noite diante do Confiança é 100% reserva. Rafael de um lado, Rafael Donato no outro. No meio-campo, Natan fica com a vaga do William Farias e na lateral esquerda, quem permanece? Renan Castro permanece entre os titulares, Leandro Boles. Vamos falar sobre o Confiança, nesse momento 19º colocado, o segundo time que mais perdeu até aqui na competição, ao lado exatamente do Anápolis. Tem apenas um empate e 2 vitórias na competição. Como chega o time sergipano para este jogo, bebê? Vem de derrota para o Volta Redonda por 1-0 e quer se recuperar na competição. Até porque, por conta dos resultados da rodada, caiu para a zona de rebaixamento. Hoje é o penúltimo colocado, o 19º, tem apenas 7 pontos somados. E o técnico Thiago Gomes, que falou com a gente na entrevista exclusiva, que foi ao ar agora há pouco, ele vai ter o retorno do meia PK. Ele não pôde atuar no último jogo porque ele pertence justamente ao Volta Redonda, que venceu Confiança. Volante Gustavo Nicola tá treinando separado do grupo, tá negociando com o futebol do exterior e 3 jogadores estão no departamento médico, Guilherme Nunes, Lohan e também o Marcelo. Mas o técnico Thiago Gomes vai com o que ele tem de melhor para buscar a vitória dentro de casa na Arena Batistão e tentar surpreender o líder Guarani, Leandro Boles. Já 7h30 da noite, a bola rola, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani em campo, líder da competição, encarando o 19º colocado, Confiança. E para esta partida, a Rádio Bandeirantes escala os comentaristas Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, The Tiger Man, o Tigrão é o fera da opinião. Alô, Tigrão, um grande e forte abraço para você e a sua expectativa. Boa noite, Tiger. Para você também, para os amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Bom, picou o comecinho aí, vou de novo. Vai. Boa noite, Boles. Boa noite, Tigrão. Grande abraço para você. Um abraço aos amigos ouvintes da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Jogo legal, hein, para o Guarani ganhar. Existe uma desconfiança ou uma preocupação com tantos desfalques no mesmo compartimento, na cozinha. Mas acho que o Guarani vai tirar de letra. Confiança marcou apenas 4 gols em 10 jogos. É um ataque, pelo menos até agora, inoperante. Tudo pode mudar de um jogo para o outro, mas o Guarani com juízo, com personalidade, sem se expor, mas sem abrir mão de jogar, pode, como não, tranquilamente botar em prática o seu melhor momento, a sua maior qualidade, mesmo com os desfalques, e trazer 3 pontos para Campinas, o que seria excepcional, que o Guarani abriria a maior diferença como líder até então com relação ao segundo colocado. É um momento muito bom do Bugre na competição e eu estou trabalhando aqui com alguma preocupação com a defesa, sim, mas mesmo com esse tipo de preocupação, trabalhando com uma projeção de vitória bugrina daqui a pouquinho em Aracaju. Meu queridíssimo Leandro Boles. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes, ele que já esteve lá dentro e conhece do rescado e agora traz a sua expectativa para a Confiança e Guarani. Alô, Gleger Zorzin, um grande abraço para você, boa noite.
Tudo bem, né, Bolis? Boa noite, um abraço para você, um abraço mais que especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, diria Valdir Joaquim de Moraes, no futebol às vezes a gente tropeça naquelas pedras que a gente não enxerga. As grandes, que a gente está sempre vendo, a gente desvia e consegue. Então, que fique de lição para o Guarani nesta noite de hoje, porque o Confiança a gente sabe que está lá embaixo, brigando para se livrar lá debaixo da tabela, e o Guarani faz um campeonato indiscutível, muito bom. Então, mas é um jogo duro, difícil, que o Guarani tem que manter a mesma concentração, manter a mesma intensidade, mesmo com as mudanças, que é absolutamente normal em um campeonato. Você não pode ter apenas um time, sim, um elenco bom, e tá aí 2 jogadores entrando no miolo de zaga, né? Tá o Renan recebendo mais uma oportunidade na lateral esquerda. Então, precisa ter uma sequência boa, para que o Guarani mostre que realmente chegou para buscar o acesso. E ficar esperto, ficar ligado, porque o Confiança a gente sabe que faz um péssimo campeonato, mas é um time que pode complicar para o Guarani. A expectativa é de vitória, a expectativa é de que o Guarani, Leandro Bolis, se mantenha na liderança da Série C. Boa, este é o Kleger Zorzinho ao lado do Tigrão, os comentaristas do Futebol Bandeirantes para Confiança e Guarani. A bola rola já, 7h30 da noite aqui no YouTube, a galera já está conosco. O Douglas, confiante na vitória do Guarani 3-1. Adriel Douglas, Daniel de Cambé, Mário Januário Souza em Sumaré, avante meu bugre. O Paulo tá por aqui também de Araguari, Minas Gerais, torcendo pro Guarani. Sérgio tá dizendo que o que importa são os 3 pontos. A galera já participando e interagindo conosco pelo YouTube. É o seguinte, não tá rolando Copa agora não, sabe por quê? O jogo tá parado lá nos Estados Unidos, então aproveita e vem com a gente acompanhar Confiança e Guarani. E assim que a bola parar de rolar no Batistão, vamos para o Majestoso para conferir Ponte Preta em Novo Horizontino, jogo importante para Macaca em mais uma rodada, reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Roger Williams vai trazer todas as informações do jogo da Macaca e agora chega com o seu destaque dentro do futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, Roger Williams, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Roger. Boa noite, Bolis. Boa noite, torcedor ligado na Bandeirantes. Aqui, estádio Moisés Lucarelli, 20 graus a temperatura em Campinas. Novo Horizontino já fazendo seu processo de aquecimento. Apenas os goleiros da Ponte Preta. Já a bola rola aqui, 8 da noite. 20 graus a temperatura. É consideravelmente uma noite quente se compararmos com as últimas noites aqui na RMC. Um duelo bastante interessante, muito equilibrado, são 18 confrontos ao longo de toda essa jornada. 5 vitórias para a Ponte, 6 vitórias para o Novo Horizontino, 7 empates, mas vamos nos apegar na última partida. O duelo mais recente foi pelo Paulista de 2025 e terminou com vitória alvinegra pelo placar de 1-0. Pouca movimentação do público aqui, já tem bola rolando, os 2 de Campinas em campo, Bolis. Olá, Roger Williams vai trazer todas as informações do decorrer de Confiança e Guarani, e assim que a bola parar de rolar, tanto no primeiro tempo e também no final do jogo, atualizando tudo sobre o jogo da Macaca. Aliás, informações da Ponte Preta aqui na Bandeirantes. Alô, Pedro Piscinato, um grande e forte abraço para você e o seu destaque da Macaca, Pepe. Fala, Bolis, boa noite pra você, pra todo mundo ligado aqui na Bandeirantes. Primeira vez de Márcio Zanardi comandando a Ponte Preta aqui no estádio Moisés Lucarelli. Ele que estreou na semana passada, acabou sendo derrotado por 3-0 para a equipe do Juventude, e hoje, jogando em casa, jogando no Majestoso, o técnico Márcio Zanardi promoveu 8 alterações na equipe que iniciou a partida lá na Serra Gaúcha. Portanto, com muitas modificações, a Ponte Preta vai tentar reencontrar o caminho das vitórias após 7 partidas sem conquistar os 3 pontos. Bolis. E como chega o Tigre do Vale, o Novo Horizontino, para esse compromisso importante diante da Macaca? Hoje o Novo Horizontino é o visitante, Pepe. Chega numa situação totalmente oposta. O Novo Horizontino vem de 7 jogos sem derrotas. Atualmente ocupa a 7ª colocação, tem 21 pontos somados e caso vença a Macaca nesta noite, pode entrar no G6 da Série B, Bolis. Muito bem, informações de Ponte Preta e Novo Horizontino, 8 da noite. A bola rola no estádio Moisés Lucarelli e a análise do jogo será de Carlos Henrique, o bate pesado, que agora vem com a sua expectativa para este duelo. Alô, CH, um grande e forte abraço para você, boa noite.
Boa noite, Bolis. Um abraço a todo mundo da jornada esportiva. É um jogo, é uma grande incógnita o que a Ponte pode apresentar. Técnico novo, com uma semana de trabalho e 5 retornos importantes. A Ponte pode fazer um jogo diferente do que tem feito. Hoje, o Zanardi coloca 3 zagueiros. Vamos ver se na prática funciona. A expectativa é sempre de vitória, mas o favorito para ganhar o jogo é o Novo Horizontino. Esse é o CH, comentarista para a Ponte Preta em Novo Horizontino. E agora o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes, atualizando tudo para você. Tem Copa do Mundo rolando, o jogo tá parado, mas já rolou com um duelo histórico, com recorde de gols. Alô, Edu Pinheiro, um grande forte abraço para você. Boa noite, Edu. Grande Boris, no Cacuete, você falou, procurei aqui, tá parado mesmo, hein? Você é Boleandro Boris de Ogum. Olha, é o seguinte, hoje, Argentina 2, Áustria 0, 2 gols do Messi, que tem 18 em todas a Copa. E olha que ele perdeu um pênalti no comecinho, com 8 minutos, pênalti para a Argentina, chutou para fora. E no final ainda perdeu de falta, quase que fez 3, hein? Todos os gols da Argentina nesse Mundial de Messi. França 1, Iraque 0, intervalo, gol de Mbappé. Mbappé agora tem 15 gols, hein? É o seguinte, o jogo ficará interrompido por 30 minutos, né? França 1, Iraque 0, além do tempo do intervalo, por causa do alerta de tempestade. E a torcida presente é conduzida a outro local, é obrigada a deixar aí as dependências, as arquibancadas, de França 1, Iraque 0, só quem sabe, né? Que hora que vai botar esse jogo. 21 horas, Noruega e Senegal, e à meia-noite, para quem tem insônia, Jordânia e Argélia. Equipe técnica Bandeirantes com Gil Kleber do comando, Elton Grimaldi, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi e Alan Zanelato no ar. Jornada Esportiva Bandeirante. Tem futebol na Bam. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Rocha Auto Peças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Só com Trunfo KTO você ganha prêmios todos os dias. Pode apostar. Giros grátis, odds turbinadas, bônus pra você palpitar e muito mais. Acesse o app da KTO e pegue o seu. E se tiver sorte, você pode ganhar até R$10 mil de prêmio especial. Tá esperando o quê? Baixe o app da KTO que o prêmio de hoje já tá te esperando. Confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA MF 2093-2024.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Bandeirantes, Leandro Bolle. Estamos de volta agora com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Avante, avante, meu bugre, com fibra e testemunho. A cada nova jornada, Guarani. Alô, alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão, de olho em mais uma vitória da Série C. E agora fora de casa, definido e escalado pelo técnico Hélio Cizenando. Vai a campo com Kaique Franço, goleiro e capitão número 1. Na direita, Rian, 22. Na zaga, Rafael, 4. Rafael Donato, 5. E na ala esquerda, Renan Castro, 26. No meio campo, Natan com a 8. Carlos Eduardo com a 15. Isaac com a 21. E João Paulo, número 10. No ataque, Cachoeira com a 11 e Maranhão, número 99, no banco. À disposição do Hélio Cizenando, Matheus Klaus, 70, 30 Inayan, 33 Edson, 49 Vitinho, 37 Maroto, 88 Diego Torres, 66 Cauã Jesus, 77 Guilherme Parede, 27 Herbert e 9 para Luca. É o campeão dos campeões e no gramado é o Confiança do técnico Thiago Gomes, precisando da vitória, definido e escalado, com Rafael Pascoal, número 1, Matheus Ludic, ex-Guarani, com a 2, na zaga, Lucas Cunha, 3, Ícaro, capitão número 4. Na esquerda, Kelvin, meia dúzia. No meio campo, Renilson com a 13, João Pedro, 7, Gabriel Zeca, 8 e PK, número 10. No ataque, 11 para Iago e 9 para Maicon Aquino. No banco, à disposição de Thiago Gomes, Matheus Emiliano, 12, PH, 5, Eduardo Moura, 14, 15 para Mandovani, 16, Matheus Julião, 17, Weriton, 18, Fabrício, 19, Danielzinho, 20, Marcelo, 21, Breiner Camilo, 22, Valdir Júnior e 99 para Sassá. Arbitragem do jogo. Apita Anderson Ribeiro Gonçalves, auxiliar número 1, Thiago Gomes da Silva, auxiliar número 2, Jordana Pereira Batista, o trio de Goiás. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. É claro que o Guarani é favorito para vencer o Confiança, mesmo jogando fora de casa. O Guarani, para mim, tem mais conjunto, individualmente falando, é melhor tecnicamente. Agora, a gente sabe como é que é o futebol, né? Às vezes, confiança demais, né? Acaba te atrapalhando. Tá enfrentando um time que precisa se recuperar na competição. Tá jogando em casa o Confiança. Então, tem alguns adjetivos aí que pode atrapalhar a sequência do Guarani. Mas eu tô muito confiante, porque o Guarani já mostrou, dentro da própria Série C, que tem um time forte e está preparado para todo e qualquer tipo de dificuldade que vai encontrar na competição. Então, espero que isso aconteça, mesmo com o miolo de zaga, que é relativamente o reserva que vai jogar, tá aí o Rafael e o Donatão. A expectativa é de que o Guarani consiga fazer um bom jogo e, claro e óbvio, Tigrão, conquiste a vitória.
A minha expectativa é que o Guarani vença o jogo e se mantenha na liderança. E a sua, Tigrão? Um abraço, boa noite. Qual a sua expectativa, Tiger? Um abraço para você também, Greg. Boa noite para você. Espero que o joelho esteja legal e que com frio dói um pouco mais, mas vai ficar tudo legal. Ô Greg, a minha expectativa não poderia ser diferente, né? É de vitória também do Guarani. É claro que quando a gente comenta o comentário pré-partida, e existe muita equivalência entre os elencos, muita equivalência nas campanhas, e ainda os nossos times aqui, as nossas equipes campineiras, estão jogando fora de casa, a gente vai com um pouco maior de cuidado, né? Seja o Guarani, seja a Ponte. Mas num jogo como esse, apesar dessa preocupação aí de muitos desfalques no sistema de contenção, então os 2 zagueiros titulares, o lateral esquerdo titular, o primeiro volante, que é um cara também que joga muito na marcação, que joga muito na proteção, na cabeça de área. Apesar dessa preocupação desses desfalques de jogadores importantes, como Jonathan Costa, Maurício Antônio, Emerson Barbosa, William Farias, mas ainda assim a gente, analisando o time do Guarani, chega à conclusão, tanto nos 11 que iniciam, como também nas opções de segundo tempo, sobretudo do meio campo para frente, que o elenco do Guarani é muito superior. E é uma campanha de 21 pontos contra 7. É uma campanha de 22 gols marcados, esse é o Guarani, contra 4 gols marcados, este é o Confiança, em 10 jogos. Então, pelo menos na frieza dos números, e o futebol a gente sabe que não é ciência exata, mas dá pra gente imaginar o Guarani como favorito sim, e eu trabalho com a expectativa de vitória. Problemas na defesa sim, do meio pra frente, tem um volante novo aí que é o Natan Melo, fica essa curiosidade, quem é que vai sair mais, o Natan Melo ou o Isaac, que o Carlos Eduardo sai mesmo. Ele tem muita intensidade, muita personalidade, começou a carreira como meia, então quando o time desce, ele desce junto e ele alavanca a equipe do meio campo para frente. Então dali para frente, o Maranhão contestado, mas vem ganhando com ele, um jogador que se mexe, que se movimenta, que atrai a marcação, e o Cachoeira fazendo um grande campeonato. Então, tem a preocupação sim com a defesa, mas eu acredito que em condições normais, jogando só o que pode, não precisa fazer a melhor campanha do campeonato não, ou a melhor partida do campeonato, que o Guarani deve vencer. E a gente espera que isso na prática se confirme, porque antes da bola rolar, pelo menos na teoria, a superioridade do Guarani é indiscutível. Tá tudo pronto em Aracaju, a bola vai rolar, e quando ela rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show na precisão, na vibração e na juventude daquele que narra em cima da bola. Leandro Boles. Obrigado, Tigrão. Tudo pronto no Batistão. Apita o árbitro. Bola rolando em Aracaju. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo, com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Bola rolando, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. É o Guarani líder, com 21 pontos, encarando o Confiança. 19º colocado com apenas 7 pontos, diferença de 14 pontos entre os times. E o Guarani já tem uma falta para bater, foi derrubado o Carlos Eduardo, falta que o Renan Castro vai cobrar. O Grão hoje todo de branco, Confiança todo de azul, atacando neste primeiro tempo à direita do seu rádio, à direita do seu celular. Vem para a cobrança Renan Castro, linha defensiva do Confiança toda fora da área, ele parte para a bola, pé canhoto, levantou para a boca do gol, a bola foi desviada, rasga, tira de qualquer maneira, Renilson, devolve a bola pelo meio, Renan
Castro de cabeça, quase a bola chegou 1, 2 vezes, tentou Cachoeira, saiu no gol, Rafael Pascoal para fazer a defesa, bebê. O Cachoeira chegou um pouco atrasado, levou a melhor o goleiro do Confiança, olha o Bugre. Já tentando apertar para recuperar com Isaac, chega rasgando a defesa, a bola volta para Isaac, Isaac coloca no chão para Natan, pressionado, ele volta a bola para Rafael Donato, a bola saiu lateral para o Confiança. O árbitro aponta lateral para o time do Confiança bater. Estamos no FM em 85,7 FM, faixa estendida no dial e sem delay. Também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e pelos demais aplicativos. Cachoeira, a bola foi recuada na fogueira, tira de qualquer maneira Rafael Pascoal. Foi obrigado a abandonar a sua área porque pressionava Guilherme Cachoeira, quase rouba. Na sequência, a bola saiu em lateral para o time de Confiança bater. Guarani começa o jogo atento, hein, bebê? Quase no recuo mal feito do Lucas Cunha. O Guilherme Cachoeira aproveita. O Cachoeira estava esperto, né? E ele tá assim em todas as bolas. Já deu pra ver olha a equipe Confiança do Confiança chegando perigosamente, pintou gol, Kaique França! Na resposta imediata do time do Confiança, o Rafael Donato parou no lance reclamando de falta. E o João Pedro ficou cara a cara, teve a grande oportunidade. Após receber um grande passe do Maicon Aquino, ele bateu de bico. E o Kaique França fez a primeira grande defesa do jogo, colocando pra fora, bebê. Falha do Donatão, parece que eles estão meio perdidos ainda, o Rafael e o Rafael Donato. Olha o escanteio lá do esquerdo pro Confiança. Já o Gleger vai conceituar a defesa, vem cruzamento, Confiança, levantamento pra boca do gol, subiu pra afastar Rafael Donato, João Paulo briga com a sobra, tira de qualquer maneira, zaga bugrina. Guarani tenta armar o contra-ataque, Cachoeira ouve a falta pra cima dele, o lance segue, ela volta pelo meio, caiu Carlos Eduardo, falta marcada. O árbitro parou, marcou, foram 2 faltas, o árbitro deu vantagem no primeiro lance, a falta em cima do Cachoeira e depois apontou a falta pra cima do Carlinhos, né? Como é chamado carinhosamente pelo Hélio Cizenando Carlos Eduardo, né, bebê? Exatamente, 2 faltas seguidas, né? A primeira em cima do Cachoeira, realmente aconteceram as 2. É bem na linha central que divide os 2 lados do campo, falta marcada para o Guarani que já cobra. Tenta o Guarani, bola ali pelo meio, recebeu, dominou, passe curtinho, João Paulo, ele volta, recomeça com Natan, cercado, marcado, recua para Rafael Rodrigues. Gleger, Zorzinho, no comecinho do jogo, você já vai ser acionado, porque o Kaique França salvou o Guarani, hein, Gleger? Você viu que ele faz a leitura, né? Na hora que tem a metida de bola, ele já se adianta, né? Vai, fecha bem o ângulo e faz uma grande defesa. 7,92. Trabalhou já no jogo Kaique França, hoje jogando todo de amarelo. Lateral que o ex-bugrino Matheus Ludig cobra para o time de Confiança. Bola aqui atrás, recebe, domina Gabriel Zeca, olha para a entrada da grande área, foi bloqueado o cruzamento, ele recua para Lucas Cunha. É o começo do jogo, Série C, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Ô Boles, já tem o jogo da Macaca, hein? A partir das 8 da noite tem Ponte Preta e Novo Horizontino. O Roger Williams está no Majestoso e, claro, vai atualizar tudo para você de Ponte Preta e Novo Horizontino. Sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui vem para o time do Confiança, bola lá na ponta para Matheus Ludig. Recolhe, domina, levanta a cabeça, levantou para a boca do gol, passa por todo mundo. Insiste ainda Iago. Ele recolhe, domina, coloca no chão, curtinho para Renilson, pé esquerdo na bola, não cruza. Ele soltou para PK para Renilson, pé canhoto, tenta o cruzamento, chega Maranhão travando. A bola vai direto pela linha de fundo em mais um escanteio para o time azulino bater, bebê. É pelo lado esquerdo, mais um para a equipe do Confiança. E sabe quem está na audiência da Rádio Bandeirantes? Quem? O Cleiton, que Opa. é o CEO da Campinas Celulares. Adivinha onde ele está ouvindo a Rádio Bandeirantes? Ah, eu quero saber. Fiquei curioso. Já você conta. Aqui o Renilson vem para a cobrança do escanteio. Levantou para a boca do gol. Bola viva na área. Tira de qualquer maneira Donatão. Dá um bico na bola. Tira parcialmente a bola. Volta com o PK que domina bonito Patrick, né? PK. Tentou levantamento para a entrada da grande área para o João Pedro. Sobe. Tira de novo o Rafael Donato. Isaac briga. Chega tocando na bola. O Kelvin. A bola vai embora. É lateral para o time do Guarani para respirar um pouquinho mais, né, bebê? Exatamente. Respirar porque o Confiança tá atacando bastante. Já vou desvendar onde está o Cleiton. Está com a camisa branca, inclusive nova, direto da Arena Batistão, ouvindo a gente pelo aplicativo, ouvindo a Rádio Bandeirantes. Olha tá que lá. bacana. Valeu, Cleitão. Grande e forte abraço pra você. Tô vendo, inclusive, uma faixa de uma das torcidas organizadas do Guarani, né, É da bebê? Fúria. É, o pessoal tá por lá.
O Guarani que nunca joga sozinho, tem sempre torcida acompanhando e a torcida do Guarani se faz presente lá em Aracaju. 6 minutos, primeiro tempo 0-0. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Acesse iga.com.br. Vem para o Matheus Ludwig de novo para o time do Confiança lá pela direita, fez a finta, levou para o fundo, prepara o cruzamento, calibra o pé direito, Confiança chega no cruzamento na área, subiu de novo para afastar Rafael Donato, sobra da bola para João Paulo, ele dominou, girou para cima da marcação do Renilson, sofreu a falta. Jogo parado, tem falta o Guarani para bater e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 6h40, primeiro tempo. Campeonato Brasileiro da Série C, 11ª rodada na Arena Batistão. Não é aquele, hein? A bola rola e você confere comigo. Confiança e Guarani 0-0. Majestoso, já tem macaca em campo, Ragé. Já que tem Ponte Preta, os times no processo final de aquecimento. Às 8 da noite a bola rola, tem Ponte Novo Horizontino. Opa, na Copa hoje, Argentina 2, Áustria 0, 2 gols do Messi. A Argentina está na próxima fase, uma rodada em antecedência. Bandeirantes. Você ligado conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. O Rodrigão tá lá no Tennessee, nos Estados Unidos, terra da Copa do Mundo, apostando na vitória do Guarani 2-0, Henry. Boa noite. Radialistas da Band, Avante Bugre, 3-0, valeu, muito obrigado. Israel tá sempre aqui conosco, a galera curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes, o Silvio tá por aqui, Boles, tenho confiança que o Guarani ganha, dou confiança, pois os jogadores estão com confiança e confiança leva a vitória e tenho confiança que o Boles vai gritar muito gol do Guarani, Silvio de Sumaré. Foi bom, hein, bebê? Falou bastante de confiança, da palavra confiança. Aliás, aproveite essa confiança, Leandro Boles, e mande um abraço pro Richard também. Opa. Ele tá lá na Arena Batistão. Richard, torcedor do Guarani, acompanhando também o jogo e ouvindo a Rádio Bandeirantes. Valeu toda a galera que está curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes, galera espalhada pelo Brasil. Aqui vem bola para o campo de ataque, Iaco, marginal do campo, setor canhoto para o time do Confiança, ele tentou a finta, trava, Isaac corre também para fazer o corte, Rian evitando que a bola saísse pela linha de lateral, linha de fundo e coloca pela linha lateral. Lateral para o time do Confiança, bater 8 minutos e meio, o primeiro tempo 0-0. Vamos juntos, você ligado no futebol da Bandeirantes, dominou Iago, protegeu, gira para cima da marcação dobra para cima dele, Isaac chegou cutucando e cometeu a falta. É falta aqui na canhota pro Confiança bater, PP. É, mais uma pelo lado esquerdo, né? Jogadores do Guarani estão um pouco nervosos nesse início de primeiro tempo e o Confiança atacando bastante. Uma falta que o camisa número 6, o Kelvin, sempre ele, nas bolas paradas, já tá prontinho para bater. Tem falta perigosa para fazer a cobrança do time do Confiança, 0-0, placar do jogo. Kaique França já trabalhou. O time do Confiança, que tem 24 títulos sergipanos, está na zona do rebaixamento, vem de derrota. Vem Kelvin para a cobrança, vem para cima do Guarani. Partiu para a bola, pé canhoto, levantou na segunda trave, sobe para afastar de qualquer maneira a defesa do Bugrão. Chegou lá do outro lado o Carlos Eduardo, ele próprio vai atrás da bola. Quem chega tocando é Gabriel Zeca. A bola sai em lateral para o Guarani bater. Cuidar bem do seu dinheiro, é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Valdemir Gomes do Da Palavra Fácil, vamos chegar a 10 minutos primeiro tempo e o jogo no estádio da Arena Batistão, não é estádio, é Arena Batistão. E aí, Tigrão? Os dois times procurando ataque, jogo agradável. O Guarani começou com tudo, subiu as linhas, tentou empurrar o Confiança para trás. O Confiança não deu muita bola, com a bola foi para cima também. É uma trocação pura e o Donatão, para mim, sofreu falta, hein? Naquele lance em que o Kaique França salvou o Guarani bem no comecinho de tomar o primeiro gol. Para mim, ele foi tocado por trás e o juiz deixou correr e o Guarani poderia ter tomado o gol. Jogo legal. Um jogo realmente de um time que está muito confiante e de outro time que se chama Confiança. Confiança dos dois lados. O Guarani acreditando na sua liderança e o Confiança tentando fazer prevalecer os aspectos campo e torcida.
Até agora, igual o jogo, com uma vantagem aos pontos para o Confiança, que já teve uma grande oportunidade, se bem que para mim, fruto de um erro de arbitragem, o juiz teria que ter parado e marcado a falta no Rafael Donato, que perdeu a bola porque foi tocado. E o gol valeria, lembrando que nesta primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C não tem o VAR, só a partir da segunda fase. Não tem, aí é com eles lá dentro. E uma coisa que eu queria elogiar aqui, rapidamente. Fala, Tigrão. Uma iniciativa do Guarani, que os jogadores, as camisas do Guarani, os uniformes, têm o nome dos jogadores atrás. Eu acho isso muito legal. Facilita a vida de todo mundo e também divulga o trabalho dos atletas. Tô contigo nessa, ficou legal realmente. Lançado o Cachoeira, ganha na velocidade, vem Guarani pela direita, cruzou, rasteiro pra boca do gol de cabeça, corta Gabriel Zeca. Na sequência evitou a saída Ícaro. Na sequência do lance, Iago tocou na bola, a bola não saiu, tá valendo. Iago ainda com a sobra, consegue o passe pro Maicon Aquino. Aí chegou rasgando o Rafael Donato, cometeu a falta, mas levou vantagem o de Bracasa. Carrega a bola, PK, um bolão na direita, olha o Confiança chegando. Recebeu, dominou, João Pedro faz o passe atrás. Ludwig curtinho com PK. PK recolhe, domina, tenta a finta. Marcação, pressão pra cima dele do Carlos Eduardo. Outra finta, rabiscou, trouxe pra canhota, ele bate, passa à esquerda com perigo. Houve desvio ainda do Kaique França. Quase, por muito pouco, Confiança não abre o placar, Breno Beretta. É uma bola perigosíssima do time do Confiança, né? Até porque eles estão arriscando também de fora da área. Numa jogada em que acabou falhando na marcação o Carlos Eduardo, jogador da equipe do Confiança, o PK, levou a melhor. E ainda tocou na bola o Kaique França. Escanteio lado direito pro Confiança. Escanteio cobrado curto. PK recebeu, dominou no fundo pro João Pedro. Ele para, prende, volta pro PK, setor direito. Pé canhoto, levantou na segunda trave para Maicon Aquino. Sobe a defesa com o Rian. Guarani nesse momento é pressionado pelo Confiança. Tem escanteio, mais um time sergipano. O marido tá secando, dizendo que o Confiança vence por 2-0. Gabriel sempre conosco em BH, torcendo pro Guarani. Gabriel, Vilma, Carol, narra 3 gols no Bugrão aí, Boles. Valeu. Grande abraço para a rapaziada Laurici de Manaus. Vamos pro Grão, queremos mais uma vitória do Guarani, 3-0, tá ótimo, valeu. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Otacílio Cerqueira Filho tá ligado também em Indaiatuba. Só que o Guarani segue sendo pressionado, tem escanteio, Kelvin bate, levantou na primeira trave, tirou a defesa parcialmente, a bola volta, o passe atrás, tentativa era com o Gabriel Zeca, rasga a defesa bugrina, ela cai com o João Paulo, domina bonito, chama a bola de meu amor, e vem carregando pro time do Guarani, soltou pra Gabriel Cachoeira, Guilherme Cachoeira, encara a marcação, dominou, Cachoeira, pedalou, limpou, bateu cruzado, em cima da defesa, a bola amortecida, fica nas mãos do Rafael Pascoal, bebê. Travado pelo Matheus Ludwig, que um dia já jogou no Guarani. O Bugre tá assim, levando perigo nos contra-ataques. O jogo tá movimentado, mas tá tudo igual, tá 0-0. Logos Materiais Elétricos, das melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Ligue Logos 19-3273-3760 Campinas. O jogo tá parado, agora é o seguinte, naquele lance que o Kaique França, Gleger, chegou ainda a tocar na bola, desviou, não sei se a bola entraria, mas por precaução, aliás, o jogo tá parado nesse momento, tira inclusive a luva da mão direita, o Kaique França, gera uma preocupação pro time do Guarani. Sentindo ali, é a munheca, é a mão, não são dedos não, né? Pelo menos em princípio é a mão que tá sentindo ali o Kaique França, o bebê tá de olho. Agora se o Danatão, ô Gleger, for naquela linha alta para dar o bote, o Confiança vai levar a melhor em todas. Exatamente, né? E assim, a gente percebe que o Confiança vem para cima, busca, para mim, até esse momento, o Confiança é melhor no jogo. O Guarani tem uma estocada ou outra ali, mas as chegadas mais contundentes foi do time da casa. Então é importante o Guarani ficar muito atento e provavelmente essa bola aí, pela defesa que fez o Kaique, ela deve ter batido no dedo dele ali. O Kaique teve uma vez, ele deu uma entrevista pra nós, né, Breno? E tinha um problema nos dedos ali, né? Ele luxação, tinha, e essas coisas. recentemente, pra você ter uma ideia, Gleger, que eu fiz um link com ele, ele até mostrou o dedo, já tá recuperado, não tá quebrado mais, mas tá completamente torto. É por causa da luxação, né? Então assim, provavelmente pegou na mão ali de novo, no dedo de novo, pelo movimento ali, parece que é no dedinho, hein? E essa aquela última bola que você vai, estica todo o corpo, Boles, ela pega ali no chão
e pega na ponta do dedo, mas foi uma grande defesa do Kaique França, não tenha dúvida. Essa defesa que passou aí, 7,98. Foi o chute de fora, né? Ele preocupa, porque inclusive o goleiro lá, o Klaus, já tá no aquecimento, né? Mas o Kaique é um cara que sempre mantém uma regularidade. Fez mais uma grande defesa, é a segunda do jogo. Tá voltando ali o Kaique França. Vou dizer uma coisa pra você, bebê. Não sei não se é aquele migué, sabe, naquela hora, o time tá sendo pressionado. Porque o Klaus foi lá, fez alguns... É o Klaus, goleiro reserva, né? Fez alguns alongamentos e quando ele voltou pro banco, todo mundo deu risada. Todo mundo sorriu. A menos que ele tenha feito alguma coisa, né? Abdominal, alguma dor estomacal, algo do tipo ali no banco. Mas quando ele voltou, todo mundo sorriu. Mais ou menos assim. Vai saber o que rolou, hein? Mais ou menos assim. Vai lá, faz aí, ó. Faz aí pro homem conseguir agilizar e arrumar o time, porque o Hélio Cizianano chamou muitos jogadores ali no beiro do campo. Jogo reiniciado, placar de 0-0, quase 17 minutos deste primeiro tempo. É a 11ª rodada de um total de 19 na primeira fase. E agora o Maicon Aquino comete a falta pra cima do Renan Castro, o jogo tá parado. Ô, Boles. O Gleger dá risada, o Tigrão também, porque o Gleger é o rei, Eu acho que o Klaus gorfou. Sabe aquela história, Tigrão? Vai lá, ô trouxão, você sabe que não vai entrar, é só pra fazer graça. Sabe o que aconteceu ali ou não? Você não sabe o que aconteceu ali? Todo mundo já sabe que o Kaique França é aquele famoso miguezão. E aí todo mundo preocupado, né? A hora que o Klaus levantou, ele falou, não, tá tudo certo. Aconteceu muito comigo isso, viu, Boles? Imagina. 17 minutos e meio, primeiro tempo 0-0 em Aracaju, Sergipe. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 293/2024. Guarani tem hoje o Confiança e domingo mais um jogo fora de casa, né, Brando Beretta? Um horário super agradável, 11 da manhã e transmissão aqui da Rádio Bandeirantes contra a equipe Figueirense. do João Figueirense. Paulo, vem Guarani, tentou passe por dentro, tira de qualquer maneira a defesa do Confiança. A bola volta pelo meio, Natan Belo tentou levantar a bola ali, o Isaac acabou perdendo, vai atrás da bola para tentar recuperar o Carlos Eduardo, mas comete a falta. Câmara defensiva é falta para o time do Confiança bater. Você ligado conosco no futebol da Bandeirantes, na loja, na oficina, na estrada, peça por qualidade, peça por Manfilter, proteção de verdade para quem não pode parar. Ô Boles, o Tigrão falou que vai comentar o jogo lá de Jurerê, viu? Vai ficar na casa do Dorival Júnior. Olha o cruzamento fechado por Bocana, gol, pintou o gol do Confiança, espetacular, Kaique França! Queima a roupa, a defesa tirou mal, limpa para o atacante do Confiança que já dentro da pequena área, encheu o pé direito e o Kaique França, incrível, foi buscar e evita o primeiro gol do jogo, Breno Beretta. Defesaça, se ele já tinha feito uma grande defesa, que até o Gleger deu uma nota alta no lance anterior, essa foi a defesa do jogo, hein? Ele se esticou todo no canto direito, já recuperado. O Maicon Aquino estava chegando ali praticamente na pequena área, na entrada da pequena área, chutou, escolheu o canto, estava desenhado o primeiro gol da equipe do Confiança, mas o Kaique França foi lá, se esticou todo e fez uma defesaça como se fosse um gol do Guarani. 0-0, tudo igual no placar. Gleger Zorzin já vai conceituar a defesa do Kaique França. Aqui vem bola de novo, Iago pro time do Confiança, ele sai da ponta, tabelou com o próprio adversário, carregou, limpa a jogada. Iago dentro da grande área, dividiu com o Rafael, chega bem na cobertura para recuperar. Natan Belo, é o Zac quem tirou. Na sequência do lance, a bola caiu com Cachoeira, mata mal, recupera já PK. Ele tenta a finta, evita a saída da bola, parou, linda a finta, rabiscou, pé canhoto, tentou por dentro, tabelou de novo com o próprio adversário, voltou no comando, bom, a bola para Iago. Iago recolheu, dominou, fez do passe atrás, João Pedro ajeitou para Iago, vem Confiança por baixo, chega a defesa, tira mal, olha o cruzamento para a área, ela fica viva, tentou ainda Gabriel Zeca, chega a defesa Bugurina para cortar, Guarani é pressionado, tenta a saída rápida, lançamento aqui na ponta era pro Maranhão, chega na cobertura Ícaro, recuando pro goleiro Rafael Pascoal. Gleger Zorzin conceituando a nota da defesa do Kaique França, que evitou o primeiro gol do jogo, Gleger. Essa é defesaça, né? Não tem como.
Aí pode ter todos os critérios, mas sem dúvida nenhuma salvou o Kaique França. 8,25 bolas. Olha o Guarani. Vinha o Guarani. Chega a primeira defesa do time do Confiança. Bola recuada para Rafael Pascoal. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 21 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Série C do Campeonato Brasileiro. Arena Batistão em Aracaju, Sergipe. Kaique França agora há pouco fez uma defesaça no chute a queima-roupa do Gabriel Zeca. Segue Confiança 0, Guarani também 0, majestoso Roger Williams. Em 6 minutos a bola rola para a Ponte Preta e Novo Horizontino. Equipes entrando no gramado nesse momento, Edu Pinheiro. Olha, na Copa, partida interrompida. França 1, Iraque 0, gol de Mbappé. Só o primeiro tempo, depois muita chuva, interrompido por enquanto. Tem futebol na Band. E futebol é comigo no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Você participa pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tigrão, vamos chegar à metade do primeiro tempo. Quem joga é o Confiança. O Guarani pressionado. E se não fosse o Kaique França, o placar já teria sido alterado, hein, Tigrão? É verdade. Agora, você viu quem que falhou na defesaça ou não? O Donato. O Donato deu um passe, né? Veio o cruzamento do lado direito e ele foi matar e espanou. Espanou, ele ofereceu a bola dentro da pequena área para o jogador do Confiança. Olha o Guarani aí. Chegando, Cachoeira, recebeu na área, bateu cruzado, passa na boca do gol e vai embora. Primeira chance, lance mais perigoso do Guarani no jogo, no chute cruzado do Guilherme Cachoeira, bebê. Às vezes o Cachoeira, o problema dele é o seguinte, né? Que ele abaixa a cabeça e chuta pro gol. Um belo passe do Isaac, mas ele abaixou a cabeça. Na entrada da área, chutou cruzado, a bola se perdeu pela linha de fundo, canto direito do goleiro Rafael, que apenas acompanhou. 0-0, tudo igual na Arena Batistão. Saída errada de novo do time do Confiança, o Guarani recupera. Isaac por elevação para Maranhão na área, tentou o cruzamento, jogou na área para o João Paulo, afasta a defesa, volta de novo para o Maranhão, setor esquerdo, bico na grande área, Maranhão ajeitou, bateu cruzado, escanteio. Ela desviou no meio do caminho do Matheus Lud, que é escanteio, primeiro do jogo para o Guarani, bebê. O Maranhão na tentativa, né? A bola acabou desviando no jogador da equipe do Confiança. O Maranhão tá precisando de gols. Ele tem a confiança do técnico Hélio Cizenando, trabalha bastante na marcação, mas gol que é bom ele não faz. Fez 2 naquele jogo contra o Maringá e passou em branco durante boa parte dessa Série C. Quem sabe hoje, escanteio lado direito, Carlos Eduardo na bola. 23 minutos e meio no primeiro tempo, 0-0. A galera bugrina acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes na expectativa. Então capricha que dá, parte para a bola, Carlos Eduardo levantou na área, tira a defesa no bate rebate, quase o Donatão meteu lá dentro. O lance segue, tem um jogador do Confiança caído dentro da grande área, recebeu Renan Castro, na hora que ele iria cruzar, o árbitro para o jogo, gera uma preocupação porque está com a mão na cabeça o Gabriel Zeca, jogo parado. Se não for o Zeca, é o 7 João Pedro. Eu não sei se é cera, o que está fazendo o jogador da equipe do Confiança, mas atrapalhou completamente o ataque do Guarani. É o 7 João Pedro caído nesse momento, sendo atendido pelo departamento médico da equipe do Confiança, mas atrapalhou o ataque do Guarani, que o Guarani iria cruzar essa bola na área. Tudo igual, 0-0 na Arena Batistão. Então aproveita para concluir o seu comentário, Tigrão. Não, eu estava falando que o Donato, ele não pode ir com essa indecisão na bola, né? O que é indecisão? Ou você vai dar um bico, ou você vai, domina e sai jogando. O que você não pode ir é sem planejar o que você vai fazer. E aí ele tenta matar e não mata, tenta tirar e não tira e escora, como se ele fosse um pivô ofensivo. E a bola sobra limpa, dentro da pequena área para o jogador do Confiança fazer o gol. E o Kaique fez das suas, fez um milagre. Então a gente já viu em 2 oportunidades, e as 2 com o Donato, até na primeira eu acho que ele tomou a falta, mas ele perdeu a bola e o juiz não deu a falta. E agora nessa daí, falha bizonha, imperdoável. E o Guarani só não tomou o gol porque tem o goleiro que tem. Então aquela preocupação que a gente tinha com a zaga,
pelo menos até agora um pouquinho mais da metade do primeiro tempo, ela vai se confirmando como pertinente. Realmente não deu encaixe, pelo menos até esse momento, o miolo de zaga do Guarani, sobretudo na individualidade, o Rafael Donato. A bola volta a rolar na Arena Batistão, 0-0 para Confiança e Guarani. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Rian fez o passe na direita, Cachoeira tentou de primeira, chica para fazer o corte, defesa do Confiança. Tentou sair jogando pelo meio para Renilson. Renilson consegue o passe para o Iago. Iago no campo defensivo, Guarani é perto da marcação para tentar recuperar. Cachoeira toca na bola, a bola não sai, volta para o PK, ele tentou sair driblando, acaba sofrendo a falta. Não, a turma não seguir, não, parou. Já havia parado o jogo, o árbitro, o jogo está parado, tem falta para fazer a cobrança. Agora o Carlos Eduardo e o Gabriel Zeca batem boca, bebê. E o árbitro foi lá no deixa disso, né? Apenas conversou até agora, não aplicou nenhum cartão e tem mais confiança pro ataque. Tem seleção que encanta no Iga Atacado, corra aproveitar, preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, em Sorocaba. Confira em iga.com.br. Ludwig na direita, ele sai da ponta, vem para meia, carrega, a bola protege diante da marcação do Natan. Consegue o passe para o Kelvin. Kelvin soltou na ponta para Iago. Bico da grande área, prepara o cruzamento, levantou na segunda trave. A bola passa por todo mundo, vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta para o Guarani. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Pontualmente 8 da noite, horário oficial de Brasília desta segunda-feira com os times de Campinas em ação. E aqui na Bandeirantes você não perde um só detalhe. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você deixa o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Bora, vamos juntos. Segunda-feira de futebol com as séries B e C. Bola para Maranhão, Maranhão trabalha curtinho para Rian no campo ofensivo. O Guarani se organiza. Quem recebe é a Rafael Rodrigues, uma das raras aparições do campo ofensivo. Ele abre na ponta para Renan Castro, ameaça cruzar, calibra, mas não cruza. Voltou curtinho para Natan, Natan para Rafael Rodrigues para Natan, tem o Donatão pedindo, prende, segura fechadinho o time do Confiança, 0-0 é o líder Guarani contra o Confiança, 19º colocado, nesse momento cairia para a Série D, lembrando que os dois últimos deste ano caem para a Série D do próximo ano, 6 times sobem da D para C, e aqui vem o Guarani tentando se organizar, domina Isaac por dentro, faz o passe curtinho para Renan Castro, um pouco mais centralizado, deixou lá na ponta, acaba errando o passe, Carlos Eduardo, Guarani recupera, João Paulo recebe pelo meio, por elevação, tentou Cachoeira, estica a perna, faz o corte Lucas Cunha, rebote volta para o time do Confiança, tenta armar o contra-ataque com o Renilson, no meio do caminho, rapaz, o Iago sofreu a falta, encarou o Maranhão, e aí fechou o tempo. Maranhão e Iago, agora o Iago bem juvenil, encarar o Maranhão é um tanque. E foi uma falta comum de jogo, né, o bebê? E desnecessário também, tanto de um lado quanto do outro. Aí o Maranhão tomou o cartão amarelo, né? Aliás, Maranhão... Tem que mostrar pro outro jogador também, vai mostrar provavelmente pro Iago. Pro nervosinho Iago. Mostrou pro Iago e o Maranhão não tinha nada que fazer isso. O Maranhão estava pendurado, tá fora do jogo diante do Figueirense no próximo domingo. Vamos ver se o Maranhão faz alguma coisa hoje, né? Porque gols ele não vem fazendo. E é a única maneira do Maranhão sair do time, suspenso. Começa o jogo no majestoso Roger Williams. Com a saída da Ponte Preta, a bola já está rolando, ponte inteira de branco, com a faixa preta no peito. A equipe do Grêmio Novo Horizontino com meias e calções pretos, camisas listradas em amarelo e preto. Bola rolando, 25 segundos, 0-0 aqui no Moisés Lucarelli. Bolis. Roger Williams acompanha a Ponte Preta em Novo Horizontino. Olha, a reação do Iago foi porque quando ele acaba sofrendo a falta do Maranhão, o Maranhão chega e dá um toquinho na bola e atinge o Iago. Não foi aquele chute, né? Pra atingir, pra deixar o jogador contundido, no chão rolando no gramado. Mas aí, ação ou reação, né, bebê? Mas desnecessário, né? Até porque o Guarani tá bem no jogo, conquistando esse ponto importante fora de casa. Totalmente desnecessário, tanto de um lado quanto do outro. Mas principalmente pelo lado do Maranhão, que acaba tomando o terceiro cartão amarelo, tá fora do próximo jogo. Comprou Manfilter? Cadastre seu cupom fiscal no site da campanha www.peça ou peca, né? Na internet não tem o C cedilha, então é peca por man com 2 N's no final.com.br e concorra a TVs, camisas da seleção e vales combustível. Participe da promoção da Manfilter.
Agora é caçado, sofre a falta ali do Renilson bem na risca do meio campo, o jogo tá parado, agora sim o Guarani já cobrou. 30 minutos, primeiro tempo 0-0. Rafael Donato abre o jogo pra Rian na marginal do campo pra Cachoeira, marcado, mas ele faz a finta, boa finta para cima do Kelvin, soltou no comando pra João Paulo deixou atrás pra Isaac abriu na ponta pra Renan Castro que vem pra apoio, prepara o cruzamento, Calibre, o pé canhoto, cruzou pra boca do gol, subiu pra afastar Ícaro na marca penal de cabeça, volta, briga pelo rebate, Carlos Eduardo toca de cabeça pra trás, a bola volta pra Renan Castro. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Temos emoções do Campeonato Brasileiro da Série C para você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas. Sai jogando Rafael Donato, passadas largas, ultrapassa a no meio campo, já pisando no campo ofensivo e se livrou da bola. Não tocou para ninguém, ela fica de graça nas mãos do experiente goleiro Rafael Pascoal, de 35 anos. E atenção, galera ligado no futebol Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 31:40, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta, eu confirmo o Campeonato Brasileiro da Série C, 11ª rodada na Arena Batistão, em Aracaju, capital do Sergipe. Confiança 0, Guarani também 0. Começou no majestoso Roger. 3 minutos de bola rolando, segundo escanteio consecutivo para o Grêmio Novo Horizontino, mas segue Ponte 0, Grêmio Novo Horizontino também 0, Edu. Olha, na Copa, 21 horas tem Noruega e Senegal. Aqui vem o time do Confiança, boa jogada do PK, abriu pela direita, João Pedro, cruzamento por baixo, estica a perna, Rafael Donato para afastar, ela cai com o Isaac, não dominou a bola, foi atrás, tentou recuperar, melhor para João Pedro botou na frente, chega Rian de cabeça e acabou sofrendo a falta, foi camisa 8, Gabriel Zeca. Atropelou o Rian, o outro deu cartão pro Natan Melo, porque ele segurou, tentou segurar, tentou fazer a falta para cima do PK no início do lance, né, bebê? Ele começou segurando pela camisa, o árbitro deu vantagem e depois, com o jogo paralisado, deu cartão amarelo pro Natan. Segundo cartão amarelo para jogadores do Guarani, terceiro do jogo. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes, o jogo tá mais pegado, mais intenso nesse momento, 0-0, Gleger. Mas ainda continuo achando que o Confiança tá melhor no jogo, tá? Ele evolui algumas jogadas, né? Esse camisa 10 aí, o PK é bom jogador, é um cara que arrasta, que tem uma leitura legal de jogo, né? O Guarani se defende bem. O Guarani tem um erro ou outro ali, o Donatão e o Rafael, mas aparentemente já ajustou. O Isaac protege ali a primeira linha ao lado do Natan. Então assim, o Guarani precisa ter um pouco mais de confiança na hora de atacar para tentar surpreender, né? O Cachoeira chegou uma vez ou outra ali, né? O Maranhão tá meio perdidão, né? Então a gente precisa ouvir falar um pouco mais o nome do João Paulo, que tá meio sumidão no jogo também, né? Nesse momento, o Confiança é melhor, mas o Guarani tenta de uma forma ou outra, mesmo defensivamente muito sólido, equilibrar o jogo, o Bolis. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega a preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. É o futebol da Bandeirantes Campinas, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Afinal de contas, nada substitui a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. Isaac não domina a bola sobra para o time do Confiança. Recebe pela esquerda Kelvin fez o passe para o Iago, chegou Rian, cometeu a falta. Falta para cima do Iago, que cai, abre os braços, sorri, ironicamente ele queria o quê? Cartão vermelho para o Rian? Só faltava, né? É difícil, né? Muita reclamação do Iago, que já tá amarelado, e naquele lance, justamente numa confusão com o Maranhão, ele foi amarelado. Agora, convido a todos que estão nos ouvindo no intervalo, eu vou passar informações importantes de jogadores que não foram relacionados para a partida de hoje e de atacantes, mas só no intervalo. Boa, 35 minutos, primeiro tempo 0-0 na Arena Batistão.
Tem falta para fazer a cobrança, o time de confiança, deixou curtinho o Kelvin pro Iago, Iago olha pra área, devolveu no fundo pro Kelvin, prepara o cruzamento, meteu uma rosca na bola, 3 dedos, cruzou pra boca do gol, subiu, mas não achou a bola, o Gabriel Zeca. Ela chega lá do outro lado pro Carlos Eduardo, girou, deixou a bola sair, ela saiu em tiro de meta pro Guarani bater. KTO.bet.br é que você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SBA/MF 293/2024. Desce o Guarani na canhota, Renan Castro, 3 dedos na bola, boa bola para João Paulo em posição legal. Maranhão fecha na área, dominou o setor canhoto, rolou para Maranhão, tira Lucas Cunha. Rebote para Matheus Ludwig, levantou a bola, consegue uma boa bola lá pela direita. Se manda João Pedro, carrega a bola passadas largas, bota a velocidade no lance, encara a marcação do Natan Melo que já tem cartão, leva para o fundo, bateu cruzado, Kaique França. Sai do gol para fazer a defesa. Se ele não faz a intervenção, Maicon Aquino ficaria com gol escancarado, Breno Beretta. E quem estava marcando ele naquela posição era o Natan. O Renan Castro acabou abandonando a marcação por aquele lado. E vale lembrar que o gol do Caxias foi justamente pelo lado esquerdo de defesa do Guarani. Agora o Guarani tem uma falta ali. Não, deu que o Isaac ele deu ao contrário, né? Deu falta pro Confiança. Olha o Confiança no ataque. Carregando a bola com o PK, que fez base no Grêmio. Soltou a bola na ponta para João Pedro. Recolheu, dominou, encara a marcação do Renan Castro. Sai da ponta, vem para meia. Procura furar o bloqueio defensivo do Guarani. Bola atrás, o chute no meio da rua. Perigoso do camisa 13. Renilson, ela subiu, foi embora. Pedarinho de fundo, é tiro de meta. Quer dizer que no domingo o Guarani joga contra o Figueirense lá em Floripa. E o Tigrão vai para Jurerê Internacional e vai dar uma passadinha também na Praia do Pinho, né, o Bebê? Eu não tô sabendo. Praia do Pinho é praia do nudismo. Ah, tá. Exatamente. Ele comentou comigo que nem iria levar a mala, só iria com a roupa do corpo. Aí ele fica na casa do Dorival Júnior, emprestada, em Jurerê. Sim. E daí ele vai pra Praia do Pinho, tranquilo, tira a roupa lá na entrada e fica do jeito que ele gosta. Pode ficar de colete? Só de colete? Seria diferente. Tivesse um pouquinho mais calor, né? Mas que esse frio, hein? Deixa quieto, né, Tigrão? Parece coraçãozinho de frango. Só de colete, como você recomendou. Parece coraçãozinho de frango. Aqueles... Cru. Não, botãozinho daqueles rádio antigo, Tigrão. Ave Maria. No nudismo não dá, não. Pra mim, já até tive esse peito aí. Agora, melhor não mexer com isso aí, não. Passar, né? Passa, né, Tigrão? Aqui domina Rafael Donato, 38, primeiro tempo, 0-0 para Confiança e Guarani, 0-0 para Ponte Preta e Novo Horizontino. São as emoções do futebol na Rádio Bandeirantes com os times de Campinas em ação. Coraçãozinho de frango frio, aqueles cru ainda, nem inchou na churrasqueira. Sabe como é que é ou não? Deixa aqui. Que horror, hein? Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. Escolha a qualidade original. Escolha Manfilter. Aí o Guarani tentou uma bola longa pra ninguém. Ela foi direto pra fora. É só tiro de meta. Esse Água aí é aquele que jogou na ponte, né? Certo, tô reconhecendo ele, viu, Tigrão? É ele. Até agora não mudou nada. Tá cheio de graça, né? Não. Pelo menos até agora continua o mesmo. Agora, interessante o posicionamento do meio-campo do Guarani. O primeiro volante é o Natan, hein? O Isaac Sá um pouquinho mais é o segundo. E o Carlos Eduardo é o sanfona. O que é o sanfona? Sem a bola ele fecha. Com a bola ele abre o espaço, né? É aquela 8 baixos. Então, essa é a movimentação. E o João Paulo bem solto. Às vezes quase que como um terceiro atacante ali entre o Maranhão e o Cachoeira. E o seu Cachoeira teve 2 chances já, hein? 2 chances para bater cruzado e fazer o gol e errou as 2. Na terceira tem que botar para dentro. Aqui o Guarani tentava o ataque na tentativa do chute cruzado do Rian. A bola foi embora pela linha de fundo. É só tiro de meta em um dos raros ataques do Guarani nesse primeiro tempo, né, Bebê? Exatamente. O Rian arriscou, mas não tem o cacuete, né? Chutou a bola rasteira, passou longe pelo lado direito do goleirão Rafael, que apenas acompanhou. E como disse o Tigrão agora há pouco, né? O grande problema do Cachoeira é abaixar a cabeça. Iago lançado, chega Rafael Rodrigues na cobertura, colocando a bola para fora. O time do Guarani pediu uma falta para cima do zagueiro Bugrino.
O árbitro apenas apontou escanteio aos 40 minutos do primeiro tempo para o time sergipano bater, Bebê. É pelo lado esquerdo e sempre ele, o Kelvin, camisa número meia dúzia, já vai se posicionando para bater. Vem para a cobrança do escanteio, Confiança, Associação Desportiva Confiança, time de 90 anos. Completou no último dia 1º de maio, 90 anos, o Dragão Sergipano. Tem escanteio para bater, ficou sentindo no lance o próprio Iago. Numa disputa ali foi canela com canela, do Rafael Rodrigues com o Iago. Tem escanteio para fazer a cobrança do Confiança, 0-0, Guarani líder da Série B, vai somando mais um ponto. Mas está sendo bastante pressionado pelo Confiança, que é o 19º colocado. Para a bola, Kelvin, pé canhoto, levantou para a boca do gol, sobe, Maranhão tira, mas não está valendo, o árbitro mandou voltar. Mandou voltar por quê? Ele tem 2 seus jogadores se estranhando dentro da grande área. É o Natan Melo e o camisa 8, o Zeca. Agora o do Natão chegou ali para entender o que o árbitro marcou, né, o Bebê? Eu realmente voltar, não entendi o que ele marcou, né? O Natan diz que foram com o braço na cara dele, mas tem escanteio pelo lado esquerdo e tá lá, o Kelvin na bola. Parte para a cobrança, pé canhoto, levantou para a boca do gol, subiu para afastar Rafael Rodrigues. E João Paulo fica com a sobra para o time do Guarani, faz boa finta na velocidade do Cachoeira, tá no mano a mano, vem para o Guarani, Cachoeira é só caprichar para abrir o placar. Aí ele não caprichou, justamente quando eu pedi capricho, ele não caprichou, Breno Beretta. Agora que ele levantou a cabeça, ele tocou nos pés do zagueiro do Confiança. Olha a resposta do Confiança, cruzamento para a boca do gol, muito alta. Bola para o João Pedro, mesmo assim ele toca, volta para o PK, linha lateral da grande área, tentou puxar para o Becanhoto, ele bate, pega Kaique França. Segura o centro do gol, chute cruzado, rasteiro do PK, Breno Beretta. Muito bem posicionado o goleirão bugrino, mas nessa bobeira que deu o Cachoeira, porque ele poderia ter partido para cima, no 1 contra 1 do zagueiro. Ele levantou a cabeça, tentou o João Paulo do outro lado e fez completamente errado, porque já estava sem pernas na tentativa do contra-ataque e quase gerou o gol da equipe do Confiança. Bem posicionado, Kaique França no chute forte, rasteiro do PK. Kaique França, o nome do jogo do primeiro tempo, Bolis. Carlos Henrique, o bate pesado, comecinho de jogo no majestoso, 0-0, Ponte Preta em Novo Horizontino. Como é que tá esse início de jogo, hein, CH? Bem truncado, né? Jogo absolutamente equilibrado, os times com muita disposição, mas futebol, até agora, eu não assisti. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Corra aproveitar preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Confira mais em ica.com.br. No lance anterior, o Guarani perdeu o Tigrão, uma grande oportunidade. Eram 2 contra 1. E aí o Cachoeira... Tá de brincadeira, pô. Cachoeira tá doidão pra ficar no intervalo e o Cizenando voltar com o Parede, hein? Anota aí, depois você me fala. E mais um detalhe, né? Sabe o que o Hélio Cizenando falou pra ele ou não? Assim, gesticulando mais claramente. Vai pra dentro, pô. Vai pra dentro, vai pra cima, enfrenta o goleiro. Ele tava na frente do último marcador. Era 1 contra 1 e o João Paulo entrava do outro lado. Tinha só um com o João Paulo. E o que fez o Cachoeira? Deu a bola no pé do zagueiro adversário. Então, três equívocos ofensivos, 3 erros do Cachoeira. 2 finalizações equivocadas, com boa chance de fazer o gol. E agora estava desenhado o gol do Guarani. E se não bastasse perder o gol, ainda armou um contra-ataque gigante, que poderia ter tido consequências negativas contra o Guarani. Tenho elogiado muito o Cachoeira, tá fazendo um belo campeonato, mas fez um primeiro tempo, pelo menos até agora, muito ruim, muito abaixo daquilo que ele pode produzir. Tem que estar ligado o jogo todo, não se ligou nessa, o Cachoeira perdeu uma grande oportunidade ofensiva para o Guarani. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Você segue participando e interagindo conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vem carregando a bola, Iago, setor esquerdo para o time do Confiança. Solta por dentro para Gabriel Zeca. Marcado pelo Carlos Eduardo, aliás, pelo Natan. Sofreu a falta, mas deu vantagem. Tem que tomar cuidado do Natan, que já tem cartão. Ludic colocou na área para o Maicon Aquino de calcanhar. Ajeitou, rasga. Rafael Donato meteu a bola longe do gol.
cedendo escanteio para o time do Confiança. Você viu aí que o estádio ele tem duas cores, né, ô bebê? As cores do Confiança e as cores do Sergipe. É um estádio que pertence ao governo do estado de Sergipe, então quando tem clássico a torcida do Confiança fica do lado azul e quando tem clássico evidentemente com a outra torcida, o Sergipe fica do lado vermelho. Bem interessante a sua observação. Escanteio pro Confiança, PK levantou pra boca do gol de cabeça, o toque atrás, pra trás do Rafael Rodrigues, é mais um escanteio, tem expulsão no majestoso Roger Williams, conta aí. Márcio Silva errou no domínio de bola no setor defensivo da Ponte, Lucas Cunha obrigado a fazer uma falta feia, o árbitro não pestanejou, Maguielson Barbosa levanta o cartão vermelho para Lucas Cunha, expulso de campo, a Ponte com um a menos. No começo do jogo aqui no Moisés Lucarelli, 0-0. Perde o zagueiro Macaca, 0-0, jogo difícil, o Campeonato Brasileiro da Série B, o Roger Williams está acompanhando o lado do Pedro Piscinato e do CH. Vem Iago, cruzamento para a área, o toque de cabeça, longe do gol, é só tiro de meta. No Sicredi, além de contar com cartões e seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo em Humanos, seja em uma das mais de 2.800 agências. WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Vamos até 48 minutos na Arena Batistão, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani é o líder da competição e tenta, evidentemente, terminar na liderança e espantar esta maldição dos primeiros colocados nos últimos 2 anos. Botafogo da Paraíba foi o primeiro colocado com 41 pontos em 2024, não subiu. No ano passado o Caxias foi o primeiro colocado, 37 pontos e também não subiu. O Grão nesse momento é o líder da Série C, lembrando que na Série C, segunda fase, serão 2 grupos com 4 times, sendo que os 2 primeiros de cada grupo conquistam acesso. E os 2 primeiros colocados de cada grupo, né, o campeão de cada grupo, os 2 times farão a final. E aqui o jogo tá parado, o Maicon Aquino levantou o Carlos Eduardo, o jogo tá parado com falta pro Guarani bater no círculo central. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Já, daqui a alguns segundos, Edu Pinheiro comanda o intervalo da Rádio Bandeirantes Campinas. 0 para Confiança, 0 para Guarani, 0 Ponte Preta, 0 Novo Horizontino. Tem falta para bater o Guarani, bola na entrada da grande área. Cachoeira de cabeça para Isaac, Isaac de cabeça para ninguém. Chega rasgando o capitão Ícaro. Tira na sequência do lance o toque de cabeça também do Maicon Aquino. Ela sai em lateral para o Guarani bater pela direita do campo defensivo. Anderson Gonçalves, o árbitro já perto ali do círculo central, onde o árbitro gosta de terminar o jogo. Os últimos segundos, os últimos 10, ele prometeu até 48, já estamos com 47, 54, 55. Coloca o apito na boca e nesse momento apita o árbitro. Deu mais tempo para mais nada, termina o primeiro tempo na Arena Batistão. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Até aqui, Confiança 0, Guarani também 0, a bola parou de rolar na capitão sergipana e do Pinheiro. Grande Boris, o meu caro... Breno, você falou que ia falar o quê? Dos atacantes que não viajaram, por quê, Breno? Exatamente, um abraço para você, meu amigo Edu, prazer falar com você mais uma vez. Olha, 2 atacantes que não viajaram, Edu, uma informação exclusiva aqui da Rádio Bandeirantes, hein? O Dentinho, por exemplo, ele já tá recuperado de contusão, porém... pelo que eu sei, há times interessados no Dentinho. Já está negociando, pode sair do Guarani na janela do dia 20. O Mirandinha, pelo que eu descobri, ele está no DM, mas também há times de olho no Mirandinha. E há negociação pelo Mirandinha, ou seja, tanto o Dentinho quanto o Mirandinha, eles podem deixar o Guarani na janela do dia 20 de julho. Até para aliviar um pouquinho a folha salarial do Guarani e quem sabe o Guarani trazer reforços pontuais, viu, Edu? E o Kelvin? O Kevin tá no banco de... Ele não está no banco de reservas, né? Não foi relacionado nesses últimos jogos. Foi o Rafael Freitas, que, como disse o Hélio Cizenando, joga tanto como centroavante quanto jogador de beirada. Mas, para mim, o Kevin deveria estar sendo relacionado nesse time do Guarani, Edu. Até porque o Maranhão não faz gol, né? E o Maranhão já tá fora do próximo jogo. Recebeu o 3º cartão amarelo, tá fora da próxima partida.
Bom intervalo, Breno. Valeu, Edu. Bom, 0x0. E aí, Zorzinho, diga pra mim aí, no Kaique França salvou duas, logo a 2 e a 18 minutos, mas cara a cara. Mas em compensação, o Guilherme Cachoeira não está legal na frente, hein, Gleger? Boa noite, Edu. Tudo bem aí, né? Tudo bem. Um abraço. Outro grande Satisfação estar falando contigo novamente, Toda contigo minha. aqui, junto agora no intervalo. Olha, Edu, exatamente, né? O Kaique fez 3 defesas, né? Teve aquela cara a cara, a primeira, depois aquele chute de fora da área onde ele toca, e aí ele faz uma grande defesa também. E teve aquele milagre, né? Na falha do Donatão, sobrou ali pro atacante a queima-roupa e o Kaique fez uma grande defesa. Eu disse, durante todo o primeiro tempo, para mim o Confiança foi melhor. Mas foi melhor por quê? Porque, por exemplo, o Cachoeira não tá jogando nada, o Maranhão tá sumidão no jogo, o João Paulo tá muito preso na marcação e todas as vezes que o João Paulo pega na bola tem 2, 3 em cima dele. O Isaac tenta uma movimentação, o Carlos Eduardo também tá meio sumidão, tá muito marcado. O Natan, que é o jogador da transição, que é o jogador do passe longo, né, do passe para frente, também tá meio preso ali num setor onde tá muito congestionado. Então o Guarani não consegue sair com qualidade. O Guarani não consegue trocar passes, né, numa transição para tentar, por exemplo, a hora que o Confiança perde a bola, ele se recompõe rápido. E aí o Guarani fica naquele marasmo, toca daqui, toca dali, né? E vem o Confiança e rouba a bola. E na hora que o Guarani tem o contra-ataque, foi um lance agora que o Cachoeira deu uma esticada, que era a hora de você matar o jogo, ele acabou errando, né? Um passe fácil, numa hora dele ir para 1 contra 1, de tentar essa jogada individual para tentar fazer o gol. Então o Guarani não jogou bem o primeiro tempo, né? Conseguiu, sem dúvida nenhuma, segurar o resultado, porque o Kaique França fez 3 grandes defesas. Uma foi um milagre, né? Era para estar 1x0 por Confiança, como gosta de falar o Tigrão, ele tomou e destomou o gol, porque foi realmente uma grande defesa. Então, o Guarani precisa voltar melhor para o segundo tempo. O sistema defensivo, em alguns momentos ali, principalmente a hora que o Confiança vai numa tabela, que vai no 1 contra 1, que vai numa jogada individual, tá batendo cabeça o Rafael e o Donatão, então precisa estar um pouco mais atento para que isso não aconteça. Aquele primeiro lance, para mim também foi falta no Donato, né? Mas o juiz não deu. Tem que ter a recomposição, tem que ter a cobertura. É isso que está faltando para o Guarani, um pouco mais de encaixe na marcação e a hora que tem a bola, jogar futebol, né, Edu? Porque o primeiro tempo o Guarani não jogou, Edu Pinheiro. Muito bem, Confiança 0, Guarani 0, tempo e placar no majestoso Roger Williams. 23:33, primeiro tempo, 0x0, só confirmando, a expulsão não foi do Lucas Cunha, que fez uma das faltas, mas ele optou pela primeira marcação da falta. Márcio Silva foi quem errou, fez a besteira, foi lá, fez a primeira falta, então para ele o cartão vermelho, a Ponte com 1 a menos, 0x0 aqui, Edu Pinheiro. Muito bem, e aí, CH, dá uma pincelada para mim, 0x0, expulso a 16 minutos, Márcio Silva, CH. O jogo estava extremamente equilibrado, muita vontade, disposição. Agora o jogador da Ponte passou do limite, né? E agora o André Lima deu um pontapé no Rômulo sem bola. A Ponte não consegue terminar um jogo com 11, Edu. Aí fica muito difícil. Depois da expulsão, evidentemente, que agora só dá Novo Horizontino. Olha, vamos pro intervalo, já o Tigueiro comenta, hein? 0x0 Confiança e Guarani, 0x0 Ponte Novo Horizontino, até já. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 laia. Só a KTO dá até R$50 em aposta grátis pra você palpitar com mais confiança. Fez sua aposta e acertou, o prêmio é seu pra sacar na hora. Não acertou? Nem esquenta. A KTO te dá até R$50 em aposta grátis pra tentar de novo. Baixe o app da KTO, jogue com mais confiança e curta a chance extra onde e quando quiser. Confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093-2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Auto Peças, é confiança em primeiro lugar.
Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Silvia Abravanel. Oi, eu sou a Silvia Bravanel e eu aprendi em casa com meu pai Silvio Santos que quem ama não bate, quem ama não mata e quem respeita protege, porque toda mulher tem o direito de viver sem medo e de ser dona do seu destino. Essa é a regra que vale para o PSD e que inspirou Caiado em todos os dias do seu governo. O Brasil precisa aprender essa lição. Venha para o PSD, mulher! Filice ao PSD. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Grande variedade de produtos no atacado e no varejo com preços arrasadores. Prepare a sua torcida em cada jogo com muito mais economia. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Faça o seu cartão Tricard do Iga Atacado e pague suas compras com mais facilidade. Saiba mais em iga.com.br. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Flávio Bolsonaro, do PL. O PL sabe que São Paulo tem um papel decisivo no nosso país. O que acontece aqui impacta o Brasil inteiro. André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui é o deputado André do Prado. Como disse o Flávio Bolsonaro, o PL está ao lado do governador Tarcísio e tem trabalhado por todo o estado de São Paulo. E para avançar ainda mais, a gente precisa de você. Feliz é o PL. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Flávio Bolsonaro, do PL. O PL sabe que São Paulo tem um papel decisivo no nosso país. O que acontece aqui impacta o Brasil inteiro. André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui é o deputado André do Prado. Como disse o Flávio Bolsonaro, o PL está ao lado do governador Tarcísio e tem trabalhado por todo o estado de São Paulo. E para avançar ainda mais, a gente precisa de você. Feliz é o PL. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Senadora Mara Gabrilli. Enquanto muitos só falam, o PSD defende a mulher de verdade. No Senado, fui eu que avaliei o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio e apontei o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Isso é o que o PSD faz. E isso é o que o Caiado quer. Mão pesada contra os agressores. Vem pro PSD. Filice ao PSD. Bandeirantes, Leandro Borges. Olha o cruzamento fechado para o Bocano, gol, pintou o gol do Confiança, espetacular, Kaique França! Queima a roupa, a defesa tirou mal, limpa para o atacante do Confiança que já dentro da pequena área, encheu o pé direito e o Kaique França, incrível, foi buscar e evita o primeiro gol do jogo, Breno Beretta. Valdemir Gomes,
Tigrão, Confiança e Guarani 0x0, duas grandes defesas com a diferença no comecinho, Tigrão. Lembrando que Majestoso continua 0x0, Ponte Novo Horizontino. Oi, Tigrão, abraço, boa noite. Boa noite, Edu, boa noite. Um abraço a você também. Um abraço aos amigos do Intervalo Diferente da Bandeirantes, comandado aí por você, movimentadíssimo o primeiro tempo, mas o Confiança criou as melhores oportunidades. Se bem que, se o goleiro do Guarani trabalhou mais, esse é o Kaique França, do que o Rafael Pascoal, que é o goleiro do Confiança, é porque os atacantes do Confiança acertaram o gol, né? Porque chance por chance, o Guarani teve 3, todas elas com o Cachoeira. 2 ele chutou e uma ele deu de graça no pé do zagueiro tentando achar o João Paulo. E as que ele chutou, ele errou o buraco. E a que ele deu de graça no pé do zagueiro sergipano, ele ainda armou um contra-ataque. Então há um equilíbrio na partida, mas com um detalhe. Se o Guarani mostrou um jogador que foi o seu destaque individual no primeiro tempo, gol, que é o Kaique França, a grande verdade é que se ele trabalhou é porque os jogadores do Confiança tiveram mais perícia na hora da finalização. Então foi melhor o Confiança. Esteve mais próximo de fazer o gol. Aquela defesa que o Kaique faz, impressionante, praticamente a queima-roupa, o Donato fez o passe. Então a zaga não deu aquela liga que a gente imaginava. O Confiança, mordido, precisando demais sair dessa incômoda 19ª colocação, está vendendo caro. E se nós tivéssemos que determinar um ganhador parcial no primeiro tempo, esse vencedor seria a equipe do Confiança. Ô Tigrão, Oi. Teve gol no Majestoso, Roger? Sai jogando errado a Ponte Preta, Thales recuou mal, Diogo Silva se atrapalhou, bate em cima do zagueiro, a bola volta pra ele, tentou tirar, mas não pode pegar com a mão fora, ela volta, ainda sobrou pela ponta esquerda, Robson bateu na trave, a bola volta pra equipe do Grêmio, bateu o Robson de novo, é gol! É gol, 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 é gol do Novo Horizontino! Um gol bizarro no estádio Moisés Lucarelli. Abusa nos erros desde Thales, os zagueiros, o Diogo Silva. Um circo no setor defensivo da Ponte. Bola bate na trave, bate no zagueiro, teima em entrar, até que Robson, camisa 11, ele não perdoa, ele marca aos 31, faz. Grêmio, Novo Horizontino 1, Ponte nada, o que vale é o detalhe, conta aí, Pepe. O detalhe foi a lambança do goleiro Diogo Silva. Tentou uma, tentou 2 vezes, não conseguiu cortar, tentou fazer a falta, também não conseguiu. E aí a bola sobrou limpa nos pés do Robson, artilheiro do Novo Horizontino nesta Série B. 7º gol do camisa número 11 na competição, Roger. 1-0 aqui, gol Trapalhões, hein, Edu? Oi, pois não, Tigrão. Bom, nós estamos aqui com o Guarani. Depois, claro que o Roger, junto com o CH e junto com o Pedrinho, vão repercutir tudo isso dentro de uma parte do segundo tempo, né? Terminando aqui, a gente vai passar direto, porque o jogo da Ponte começou meia hora depois, e eles vão dar mais detalhes também dentro do apito final com o Edu Pinheiro. Voltando a Guarani e Confiança, então o resumo do primeiro tempo. Se nós tivéssemos que apontar um vencedor pelo volume e pelas chances com acerto no arremate, que só não foram para a rede pela perícia, pela qualidade e pela coragem do Kaique França. Essa equipe vencedora parcial seria o Confiança. E o Guarani que se ligue no segundo tempo. O Guarani que entre no jogo, o Guarani que ajuste essas linhas. E se o Cachoeira, que vem muito bem no campeonato, voltar jogando essa bolinha aí, eu vou dizer pro seu negócio, tem que tirar. Aliás, eu não voltaria com ele. Eu já voltaria com o Guilherme Parede, que toda vez que entra, entra bem. Temos mais informações do Majestoso? Não.
Não, Tigrão. Apenas o barulho de fundo aí. Isso. Então, prioridade aí para a bola rolando, claro. Aqui ainda os times se preparando, ainda não estão alinhados, estão em campo. E eu acho que o Guarani tem que jogar mais bola, hein? Senão ele vai queimar a língua de todos nós, que atribuímos a ele o favoritismo para o jogo. E o Guarani tá meio barro e meio tijolo. Uma atuação apagada no primeiro tempo, com erros defensivos, com indecisões no meio-campo e com falta de precisão no ataque. A receita perfeita, precisa, para colher um mau resultado. Escapou no primeiro tempo, tem que mudar o comportamento no segundo. Se mudar, ganha o jogo, tem mais time, mas se for no mesmo ritmo do primeiro tempo, pode perder um jogo surpreendente para o fraco Confiança em Aracaju. Leandro Boles. Muito obrigado, Tigrão. Tudo pronto. Registrado. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos juntos para o segundo tempo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Bola rolando pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, jogo que fecha a rodada. 0 Guarani, 0 Confiança, e o Confiança vem pra cima e já tem uma falta pra bater. Renan Castro chega atrasado, comete a falta para cima do João Pedro. Tem falta aqui na ponta direita, o time azul para bater, Breno Beretta. Pelo lado direito, praticamente um escanteio de mangas curtas, e só para confirmar, nenhum dos dois times mexeu no intervalo, ou seja, as duas formações que iniciaram o jogo, tanto do lado do Guarani quanto do lado do Confiança, permanecem em campo. Lembrando que o Guarani tem 2 jogadores amarelados, o Natan Melo e o Maranhão, e o Iago foi o jogador amarelado no time do Confiança neste primeiro tempo. Confiança que tem falta para bater, vão para a área, Lucas Cunha e Ícaro. Quem vem para a bola é o PK, com a 10 estampado na camisa. Autorizada a cobrança, é praticamente um escanteio, setor direito para o time do Confiança. Pé canhoto na bola, ele parte para a bola, levantou, Kaique França, não foi o toque de cabeça, é gol! É gol, 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 é gol. Maicon Aquino do Confiança! Na bola levantada pelo PK, Kaique França saiu mal do gol e na segunda trave, Maicon Aquino com a 9 estampada na camisa, meteu pro fundo do gol. O Confiança abre o placar na Arena Batistão. Maicon Aquino, 1 minuto e meio de bola rolando, o segundo tempo tá registrado. Confiança 1, Guarani 0, e o detalhe do gol, Breno Beretta. O detalhe é que a zaga do Guarani dormiu, né? O Rafael não tava marcando ninguém, tava de costas pro lance e o jogador passou nas costas dele, o Aquino. Se a gente paralisar o lance, vai ver o Rafael não marcando ninguém, o Donatão não marcando ninguém, então a zaga dormiu. Não foi só o Kaique França que saiu mal do gol. Eu coloco a responsabilidade no Rafael, que era para estar em cima do número 9 da equipe do Confiança, o Maicon Aquino, que cabeceou livre. Ele não teve trabalho para colocar essa bola para dentro do gol. Falha a zaga do Guarani, a zaga reserva no jogo de hoje, e o Confiança abre o placar. 1-0 na Arena Batistão. Kleger, o gol que deveria ter saído no primeiro tempo, não saiu porque o Kaique França fez uma grande defesa, o time do Confiança também perdeu algumas oportunidades, sai no primeiro lance ofensivo do segundo tempo. E para você, Kleger, o Kaique França falhou ou não no gol? Para mim foi o único que falha no lance. E a gente percebe que tem uma comunicação ali, ele falando que a bola era dele, saiu, né? Ficou no meio do caminho. Aliás, ele não ficou no meio do caminho, né? Ele errou o tempo de bola, todo mundo acreditando que ele pegaria a bola, errou, feio o Kaique França. Ele que fechou o gol no primeiro tempo, falha, né? E falha como a gente nunca viu, né? Porque o Kaique é um goleiro muito regular, mas uma falha que não pode acontecer num jogo, né, onde o Guarani estava com muitas dificuldades
e ele vinha sendo o homem da partida. Para mim, quem falha no lance é o goleiro Kaique França. 1-0 pro Confiança no comecinho do segundo tempo. Tem muito jogo ainda pela frente. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. A agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. A Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixa o seu like, curtindo o futebol da Bandeirantes pelo dial em 85,7 FM, faixa estendida, pelo nosso canal no YouTube e também pelos aplicativos. Guarani em campo, líder do Campeonato Brasileiro da Série B, jogando hoje todo de branco, encarando o Confiança, que iniciou a rodada na 19º lugar, mas com a vitória está saindo do Z2 do Brasileiro da Série C. Guarani tem a posse de bola no campo defensivo, quem recebe domina é Rafael, coloca no chão, solta na ponta para Renan Castro, ele para, prende, olha, pensa, observa, procura alguém no comando, todo mundo marcado, enfia a boa bola nas costas da defesa, quem recebe é João Paulo, olha para a área, setor canhoto, cruzou, fechado na área, passa por todo mundo, vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, Breno Beretta. Tinha na área o Maranhão e o Cachoeira. O Maranhão estava mais centralizado e o Cachoeira no segundo pau. O João Paulo cruzou no segundo pau, só que uma bola muito alta. O Cachoeira baixinho não conseguiu chegar na bola. E se o técnico Hélio Cizenando quiser mexer, ele tem no banco à disposição, além do Matheus Klaus, que é goleiro, o Inayan para a lateral direita, o Edson para a zaga, o Vitinho para a lateral esquerda, o Maroto como segundo volante, Diego Torres como meia, Cauã Jesus como segundo volante e para o ataque Guilherme Parede, Herbert, que é o artilheiro do time, também o Luca. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 293/2024. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, o Tigrão fala aqui na Bandeirantes, a Ponte Preta está perdendo e quem está perdendo também é o Guarani. Um vacilo no início do segundo tempo, 1-0 para o time do Confiança, Tigrão. Foi muito mal o Kaique, né? O Gleger descreveu com precisão a questão da perda do tempo de bola, né? Quando a bola chega, ele já está descendo, né? Quando a bola chega, ele já está descendo, e aí a bola passa. Agora, detalhe, se tem um jogador esperando o cruzamento e o seu goleiro vai na bola e você é zagueiro, a sua obrigação é colar nesse cara. Mas era dele, eu nem fui. Mas de nem fui morreu um burro, pô. Não pode. Então, se passa pelo goleiro, tem que ter a opção 2. E o Rafael tava trocando figurinha da Copa com o Donatão. E aí, o Maicon Aquino não tem nada com isso. Essa tragédia tinha sido anunciada no primeiro tempo e, pelo menos até agora, se materializa no segundo. Tem falta o Confiança para bater, o Confiança em cima do Guarani, mesmo depois de ter feito o primeiro gol. Vem para a cobrança na falta pela meia direita, PK, foi dele a cobrança que originou o primeiro gol do jogo. Ele parte de novo para a bola, pé canhoto, levantou, fechado para o banco do gol, toque de cabeça, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Maicon Aquino de novo! Gol do Confiança! Maicon Aquino tem a nova estampada na camisa, praticamente uma repetição do primeiro gol, bola no meio da defesa, agora ninguém cortou e aí o Kaique França ficou vendido com um toque de cabeça, queima a roupa do Maicon Aquino, faz a festa a torcida azulina, o Confiança amplia no começo do segundo tempo, 7 minutos, está registrado, Maicon Aquino de novo, ótima cobrança novamente do PK, Maicon Aquino coloca lá dentro, Confiança 2, Guarani 0, Breno Beretta. E mais uma vez o Rafael olhando, né? O Rian também estava na bola, acabou tropeçando, mas o Rafael atrasado olhando. E o Maicon Aquino fez o que quis, cabeceou, dessa vez o Kaique França não teve culpa, ficou no gol, ele cabeceou para baixo, a bola ainda quicou no chão antes de entrar. Tem um detalhe muito importante, se o Guarani quiser subir, tem que ter elenco também para detalhes como esse, jogos como esses. O Rafael, na segunda fase do ano passado, ele falhou bastante, principalmente no último jogo, no último derby, ele falhou nos 2 gols. Hoje, ele entrou e tá falhando. O Donato falha.
A gente sabe, se o Guarani não tiver um elenco para jogos como esse, o Guarani não vai subir. 2-0 pro Confiança. Guarani na resposta, o toque de cabeça. Pega Rafael Pascoal. Na finalização de Natan Melo, Rafael Pascoal em 2 lances faz a defesa, Breno Beretta. É uma defesaça do goleiro, né? O Guarani tentando chegar pelo lado esquerdo, tentar pelo menos diminuir. E agora a chegada foi com o Renan Castro. Boa chegada do lado esquerdo e uma cabeçada forte do Natan, mas o goleiro ficou tranquilo com ela, o Rafael. E é claro que agora o Confiança aproveita para esfriar o jogo também. Tá vencendo, o placar é 2-0. Para os desafios do biodiesel, escolha a proteção de quem entende do assunto. Manfilter, mais desempenho e confiança para o seu motor. Você chegar a 10 minutos, primeiro tempo, 2-0. Parecia até a repetição do primeiro gol. Confiança abre 2-0, Tigrão. Então, esse PK, que é canhoto, ele tá batendo, uma foi de escanteio, a outra foi de uma falta lateral. As duas, e né? Ele tá foi falta, né? Praticamente um escanteio, mas foi falta também o primeiro gol. Lá no fundo, mais fechado, é verdade. Mas as duas do lado direito, e ele bate do lado direito com o pé canhoto, com o lado de dentro do pé. A bola fazendo uma curva. Ele bate muito bem na bola. O Gleger até já chamava a atenção no primeiro tempo. Olha, esse PK é bom jogador e tal. E é mesmo, ele é o articulador. Ele é aquilo que poucas equipes hoje, especialmente em divisões de acesso, têm. O cara que toma conta do jogo, que ajeita, que é bom de bola parada. Agora, ele tá fazendo a dele, ele tá batendo fechado, ele tá batendo com curva, ele tá batendo com veneno no sentido do gol. Cabe à zaga do Guarani, logicamente, se posicionar direito e coibir. Quer caçar pra cantada. O destro bate do lado esquerdo e o canhoto bate do lado direito, sempre fechado. Sempre aquele pé trocado, o perigo dobrado. Mas ninguém vai na bola, né? O Rian caiu sozinho, o 22. Ele cai de madura, ele tropeça nas próprias pernas. E o Rafael tá junto. Agora nós vamos falar o quê? Tá junto de novo do Maicon Aquino. E não vai. Não passa uma gilete entre a trava da chuteira dele e a grama. Não saiu do chão. Duas falhas infantis do Guarani. Olha aí o Confiança de novo. E pra mim agora... PK, recebeu, dominou, falta fora da área. E o Natan já tem cartão, vai ser expulso. Aí vacilou o Hélio Cizenando, né? Porque todo mundo sabia que o Natan seria expulso, né? O jogador de contenção, primeiro volante, deitou e rolou em faltas no primeiro tempo e na primeira dele, cartão vermelho, o Bebê. É muito mal hoje o Natan, fora de ritmo, fora da jogada aí, pegou nas pernas do PK, merecido o segundo cartão amarelo, expulso, e no lance anterior, Rafael Donato tomou cartão amarelo por uma falta também. Se já estava difícil, agora vai ficar mais ainda. Guarani perdendo o jogo para o Confiança com um jogador a menos. A partir de agora tá 2-0 para o Confiança. É claro que é fácil falar agora, né, Tigrão? Mas é o seguinte, o Natan Melo, jogo pegado, jogo intenso, né? Todo mundo batendo em todo mundo, pegado. Era para ter tirado o Natan no intervalo. Caçapa cantada, né? E também o Cachoeira, pelo que não jogou... Quer dizer, também não vou aqui queimar o trabalho, o Guarani é líder, vai perder, se perder o jogo vai continuar líder. Agora fica difícil, porque 12 minutos é expulso o Natan, né? Perdendo por 2-0 é complicado. Mas veja, futebol tudo é possível. Mas o Guarani não veio pro segundo tempo, né? E olha o tal de PK de novo aí, ó. Pegou a bola, botou embaixo do braço e arrancou com ela. E sabe onde é a falta ou não? Frontal, deslocando-se para o lado direito. Veja o que é que ele vai fazer com essa bola por cima da barreira do Guarani com curva. Se passar pela barreira, tchau Catarina, hein? Aí já era. Então o Guarani sentiu. Esse time do Confiança, ele marcou 4 gols em 10 jogos. E hoje ele já fez 2 em pouco mais de um tempo de jogo. Então vejam que a defesa do Guarani hoje é o quê? A mãe do ano.
Boles. E tem falta perigosa do time de Confiança para bater já 2 mexidas no Guarani. Guarani agora com 10, foi expulso Natan Melo. Acabou. Tem a barreira do time do Guarani atrás, uma barreira de jogadores do Confiança na frente para atrapalhar a visão do goleiro Kaique França. Falta perigosíssima para o time do Confiança. Vem para a bola o Kelvin, saiu o PK. Autorizada a cobrança, o chute de fora da área do Iago. A bola explodiu na boca de estômago do Maranhão. Volta ainda para o time de Confiança, cruzamento, Iago de cabeça, ela passa, vai embora. Terminou o primeiro tempo, Roger. Terminou 1-0 para o Novo Horizontino, gol de Robson aos 31, Novo Horizontino que teve gols anulados do Rômulo, do Patrick, que insistiu, batalhou muito a Ponte com um jogador a menos, vida dura para Macaca que no finalzinho do primeiro tempo ele tentou uma reação, uma pressão através de escanteios, mas por enquanto é só Boles, 1-0 para o Grêmio Novo Horizontino. Ica Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para a sua economia, ofertas sensacionais todos os dias, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba, acesse iga.com.br. Boles. Quais são os 2 jogadores que vão entrar do Bugrão, hein, Breno? Cauã Jesus e também o Herbert. Os 2 vão entrar daqui a pouquinho. Aqui o Guarani tenta o ataque, a bola acaba saindo, as alterações se seriam feitas, mas o quarto árbitro deu uma vacilada ali para encontrar a numeração correta e aí o Guarani cobrou rapidamente o lateral. Rafael Donato pelo meio para Isaac, Isaac voltou para Donato, Donato para Rafael Rodrigues, segue apertando o time do Confiança, bola do time do Guarani, bola do Renan Castro no comando, tentou Maranhão, não domina, mas sofre a falta. Foi puxado pelo Lucas Cunha, o jogo tá parado, tem falta para bater o Guarani, Breno Beretta. Antes da falta vai ter a substituição. E o árbitro, o quarto árbitro tá errando, né? Tá colocando 21, é 27 que vai entrar, né? Ele tá 27 com é o Herbert. Ele tá com dificuldade ali, até para colocar, ó, olhou de novo, ele tinha colocado 21 e é 27. Tá saindo o Maranhão, que tá fora do próximo jogo, hoje não fez nada, para variar um pouco. E o Herbert, artilheiro do time do Guarani, entrando. Saindo o Isaac também, para a entrada do 66, o Cauã Jesus. Entrou o 27, o Herbert no lugar do Maranhão e entrou o Cauã Jesus 66 no lugar do Isaac. Tem falta o Guarani, Carlos Eduardo levantou, Donato de cabeça, pega Rafael Pascoal no centro do gol. CH, como é que foi o primeiro tempo do majestoso? 1-0, Macaca perde para o Novo Horizontino, Carlos Henrique. Até a expulsão, né, do jogador da Ponte, o jogo estava assim, na trombada, equilibrado. Depois da expulsão, a Ponte com 1 a menos, só deu o Novo Horizontino, que por um detalhe não fez o segundo gol. Teve 2 gols corretamente anulados, mas o primeiro tempo total do Novo Horizontino. O Juizão pegou mais uma falta, agora para cima do João Paulo no campo ofensivo, é falta para o time do Guarani, Gleger Zorzinho e o jogo, o Guarani perde por 2-0, falha também das 2 alterações que o Hélio fez no time, Gleger. Ele precisava mexer, né? Precisava mexer, o time não consegue, você vê que a gente não ouve falar o nome de alguns jogadores, né? O João Paulo Cachoeira sumidaço, né? Não pegou na bola até agora. O Maranhão não tinha pego na bola também no segundo tempo. O Guarani, como disse o Tigrão, não veio. Aliás, o Guarani não foi para Sergipe, né? O primeiro tempo muito ruim e o segundo tempo conseguiu piorar. Foi pro vestiário, o Hélio tentou alguns ajustes, mas o Guarani piorou e o Confiança merece o resultado, Boles. Carlos Eduardo no meio da rua, arrisca, bate pro gol, chute forte, rasteiro no canto, Rafael Pascoal tranquilo para fazer a defesa. Ele já solta o jogo lá pela canhota, Kelvin é quem domina, 17,5 segundo tempo. 2-0 pro Confiança, o Guarani vai conhecendo a sua segunda derrota na Série C. Rossel do Peças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Tenta o Confiança com o Iago, chega lá atrás Rian, tira mal, voltou ainda pro Iago, Iago bota na frente, chega primeiro o Rian, protege, evita a saída da bola pela linha de fundo, coloca pela linha lateral, é lateral pro time azul bater do campo de ataque. Tem lateral para bater o Confiança, o Dragão Sergipano. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você deixa o seu like na transmissão. Cruzamento para a área do Guarani, o toque de cabeça para fora. Quase o João Pedro amplia, o Kaique França ficou indeciso, sai, não saiu e quase o Confiança espeta o terceiro gol, Breno Beretta. Agora a pergunta é por que o Renan Castro era quem estava marcando o João Pedro dentro da área? Mais uma vez, o Donato olhando e o Rafael não marcando ninguém. Uma tragédia a zaga do Guarani essa noite.
Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Ligue Logos 19 3273 3760. 32733760. Logos fica em Campinas. Se manda o Bogrão por campo de ataque. Domina lá pela direita, Herbert parou, prendeu o olho, pensou em cada marcação, se fecha o Confiança. Ele solta a bola por dentro para Carlos Eduardo, parou, prendeu, voltou para Rafael Donato. Jogo neste momento corre no campo ofensivo do Guarani. Recebeu Renan Castro, curtinho para o Guilherme Cachoeira. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para João Paulo. João Paulo tem a posse de bola dominada. João Paulo solta por dentro para Cauã Jesus. Cauã curtinho pela meia para Renan. Renan fica sem opções do passe porque se fecha o time azul. Se fecha o time azulino. Vencendo pelo placar de 2-0 com quase 20 minutos de segundo tempo. 2 gols do Maicon Aquino em 2 assistências do PK. Cauã Jesus recebe, soltou curtinho na ponta pro Renan. Entrada na grande área para João Paulo. João Paulo para Cauã. Cauã para João Paulo. João Paulo recolheu, dominou, Herbert fecha na área. Ele voltou para Renan. Renan para, prende, segura, tentou evoluir pro campo ofensivo. Bola do Carlos Eduardo ali pro Cauã. A bola veio quente, ele domina, consegue o passe atrás para Rafael. Rafael para Donato. Donato para Cauã. Cauã curtiu para Carlos Eduardo, deixou para Rafael Rodrigues, para Cauã. Cauã para Donato. Guarani roda a bola, mas não consegue chegar no último terço do campo. Não consegue chegar perto do gol defendido pelo Rafael Pascoal, porque se fecha bem o time do Confiança, que já vai fazer mais uma mexida, ou melhor, a primeira. Vai mexer pela primeira vez no time do Confiança. Rafael Rodrigues tentou no corredor, passe para o Cachoeira, a bola passa. Vai embora pela linha de fundo. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 20 minutos e meio, segundo tempo. Brasileiro da Série C em Sergipe, Aracaju, capital sergipana, na Arena Batistão. Confiança 2, Guarani 0, majestoso intervalo. Então vamos com você, do Pinheiro. É o seguinte, olha, França e Iraque, 1-0 França, no intervalo muita chuva, jogo paralisado. Daqui 10 minutos parece que vai recomeçar, hein? E já começa Noruega e Senegal. Tem futebol na Bam Bam Bam. Futebol com a marca, tradição, a credibilidade do grupo Bandeirantes de Comunicação, a sua informação, Bandibereta. Saiu o Iago, que estava amarelado, entrou o Danielzinho, camisa 19, tá no jogo, primeira alteração do Thiago Gomes no Confiança. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, licença SPA/MF 293/2024, se manda Confiança com PK, PK abriu na ponta, recebeu, dominou camisa 7, que é o JP, o João Pedro, leva pro fundo, aí mandou uma bala em direção ao gol longe, ela passou, foi embora, pela linha de fundo, é só tiro de meta. Valdemir Gomes, eu quero ouvi-lo. Pontualmente 9 da noite no horário oficial de Brasília, estamos no inverno brasileiro e o jogo 2-0 pro Confiança e Guarani com um jogador a menos, Tigrão. E o Hélio agora vai para uma missão kamikaze, quase suicida. Claro, nós temos aí metade do segundo tempo. Se o Guarani fizer um gol, espetar o primeiro, ele bota pressão para cima dos sergipanos, dos pernambucanos. Claro que vai botar pressão. Agora, o que ele fez? As duas alterações boas. O Isaac não estava bem, aliás, ninguém está bem. E o Maranhão, para variar, jogou nada. Mas é um homem de confiança. Então ele tirou o Isaac, veio com o Cauã Jesus e puxou o Carlos Eduardo para primeiro volante. Só que o Carlos Eduardo, por DNA e por vocação, instintivamente, ele vai para frente. Então eu vou dizer para vocês todos que o Guarani está jogando sem nenhum volante. E o Cauã entrou como meia. O João Paulo está tentando encostar nos dois da frente. E o Carlos Eduardo não guarda a posição. Como diria o Chico Buarque de Holanda, trocando em miúdos, o Guarani está exposto totalmente. Então ou faz logo o primeiro para tentar meter pressão e voltar para o jogo, ou vai tomar mais. Porque agora o Confiança baixa as linhas e o Guarani deixa os seus zagueiros lentos e muito mal no jogo, expostos. Esse é o panorama que eu vejo para esse último quarto do jogo. Agora, se o Guarani chegar ao primeiro gol, mesmo com um a menos, pela própria fragilidade do Confiança, ele pode, pelo menos, buscar um empate.
mas está correndo um risco muito grande. Se não fizer logo, está correndo um risco muito grande de sofrer de contra-ataque o terceiro gol. Confiança mexe, tá saindo até aqui o artilheiro do jogo, bebê. Exatamente, saindo o Maicon Aquino para a entrada do 17, o Eriton. O Eriton com W entrando na equipe do Confiança. E o PH também vai entrar daqui a pouquinho, ou já entrou, né? Só que não mostrou quem saiu. O PH já tá no jogo, já eu confirmo quem saiu para a entrada do PH. E o Wellington, que é lateral direito, né? Entra no lugar de um atacante. E entra também o PH. Então temos o PK e o PH do time do Confiança. Chega lá atrás, Renilson. Soltou para Lucas Cunha. Pressionado, dá um bico na bola, levanta para o campo de ataque. Rebate Rian. Vai voltar no peito do Wellington, ele mata no peito, coloca no terreno, soltou pelo meio para PK, sai driblando, é liso, faz boa finta, revelado pelo Grêmio, abre vira direita para Matheus Ludwig, esse revelado pelo Guarani, lançamento para o Wellington, chegou Rafael Rodrigues, todo atabalhoado no lance, chega atropelando, comete a falta para o time do Confiança bater, Bebê. Pelo lado direito, né, ele tá ajudando o jogador do Confiança a se levantar, saiu o Gabriel Zeca também, camisa número 8. Foi ele que saiu para a entrada do PH. Então saíram Gabriel Zeca e o Maicon Aquino, entraram PH e o Eriton. Falta pelo lado direito, uma falta perigosa para o Confiança fazer a cobrança. Jogador ajeitando a bola com carinho. Lucas Cunha tá por ali, o zagueiro ao lado do Ícaro. Conversa com o João Pedro e o PK vem de novo na bola perigosa do mesmo local onde ele cobrou as duas faltas para os gols do Confiança. Autorizada a cobrança, PK, fechado, subiu a defesa para afastar a sobra da bola, o chute de fora da área do Wellington, longe do gol, é só tiro de meta. Olha, comprou Manfilter, então cadastre seu cupom fiscal no site da campanha www.peçaporman.com.br. Peça sem o C cedilha, então fica Peca por Man, com 2 N's no final, e concorra a TVs, camisas da seleção e vales combustível. O que foi, Tigrão? Você viu o Donatão nesse cruzamento ou não? Ele estava vendo aí, Breno? Né? Nossa. Tigrão, isso daí parece uma piada de mau gosto. O Guarani não pode ter Donatão na zaga na fase final da Série C, senão vai ficar mais um ano na Série C. E um detalhe, o Donatão, ele jogou sempre muito bem com a camisa do Novo Horizontino, mas com 3 zagueiros, né? Com 2 não dá, ele é muito lento. Mas foi pra reserva, né? Jogou bem, mas era reserva. Quer dizer, veja bem, eu lembro dele melhor no Vila Nova, né? A melhor fase dele que eu vi. Pelo menos aqueles jogos. Olha o Guarani aí pro gol. Cachoeira lançado, tá no mano a mano, encorou a marcação, agora a marcação dobra, ele volta, soltou pra Carlos Eduardo, pé direito, bate, sobrou pelo meio, quase o João Paulo consegue a finalização na hora H. Trava bem pra cortar o Ícaro e sai jogando pro time do Confiança, completando o Tigrão. Só pra concluir, o Bolis, aí o Donato tem 4 metros de altura, e o mesmo jogador que cruzou, tudo igualzinho, lado direito, pé trocado, curva no sentido do gol, e quando eu vi apareceu um cara pelo menos meio metro maior do que todos os outros juntos. Era o Donatão e ele vai pra bola, mas ela passou um meio metro da cabeça dele. Ele errou a trajetória, só não tomou por sorte. Olha o Confiança chegando, mas já não valeu o lance. Quando o João Pedro tentou ajeitar pro Ludwig, estava impedido o João Pedro. O Confiança que tem no banco o Sassá, aquele mesmo, né, Bebê? Aquele mesmo, revelado pela equipe do Botafogo, e até na entrevista exclusiva que o Thiago Gomes concedeu aqui para a Rádio Bandeirantes, ele falou da importância da experiência do Sassá, mas não vem sendo utilizado como titular. Fez 3 alterações o Confiança, com 2 paradas, tem mais 2. E o Guarani fez 2 alterações, lembrando que o Bulgari tem um jogador a menos. O Natan Melo foi expulso quando o Guarani já perdia por 2-0. Quase 28 minutos de segundo tempo. Assim que a bola parar de rolar na Arena Batistão, vamos direto pro majestoso. Roger Williams vai transmitir instantes finais, né? A parte final, do metade pro final do jogo. De até aqui 0 para Ponte Preta, 1 pro Novo Horizontino. A Macaca vai conhecendo mais uma derrota na Série B. Aqui vem o Guarani, bola para Herbert. Dominou, limpou, tem a chance. Chega na hora, Galudic. No momento que o Herbert se preparava para finalizar, chega bem o lateral, coloca a bola para fora.
Escanteio pro Guarani, Pandibereta. É pelo lado direito, o Carlos Eduardo na bola. Quem sabe agora pro Guarani diminuir, Boles. Alô, Edivaldo Tits. Esse ícone do rádio da televisão do interior do Brasil tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Tem escanteio para bater, cruzamento para a área. A bola foi curta, chega de qualquer maneira para fazer o corte. O PH colocou a bola para fora, tem lateral que o Guarani cobra com o Rian. Ele faz o passe aqui atrás, recebeu, dominou, preparou o cruzamento lá dentro, toque de cabeça, é outro escanteio. Quem tocou por último foi o Wellington. Escanteio para o Guarani, desta vez aqui na canhotinha. O Guarani vai fazer 2 alterações. Daqui a pouco vão entrar no Guarani o camisa, vai estrear, né? Vai estrear o 33, Edson, zagueiro, aquele mesmo, revelado pela Ponte, e o Inayan vai entrar no time. Eu não sei o que o Hélio quer com o Inayan, né? A gente já sabe qual é o futebol do Inayan. Vai jogar no lugar do Rian. Entrando o Inayan no lugar do Rian e entrando o Edson, não vi no lugar de quem. Saindo o Carlos Eduardo. Edson no lugar do Carlos Eduardo. Guarani tem escanteio para bater. Renan Castro, pé canhoto, levantou para o Donatão, tentou de cabeça, a bola fica viva. Rafael Rodrigues ainda briga, mas acaba cometendo a falta. O jogo está parado. Tem seleção que encanta no Ig Atacado. Corra aproveitar preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Tá jogando o Rafael Pascoal, curtinho para Lucas Cunha. Recebeu, dominou pelo meio, Guarani aperta para tentar recuperar. Por isso o Renilson volta a bola para o Ícaro. Recebe, domina na quarta zaga, abriu lá na ponta. Quem domina é o Kelvin. Kelvin com o pé canhoto fez o passe por dentro para o PH. PH domina livre, leva o estudo Guarani com 10. Com isso abre espaços para o time de Confiança atacar. Lançamento lá na ponta, recebe, ajeitou, dominou, sai da ponta, vem para meia, clareou. Ainda pé direito, a finalização para fora. A bola vai embora pela linha de fundo. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 30 min, segundo tempo. O tic-tac do tempo de baloncesto, você eu confirmo, é a Série C, 11ª rodada de um total de 19 nesta primeira fase. Arena Batistão, Confiança 2 gols do Maicon aqui no 0 para o Guarani. Majestoso, situação de momento, Roger Williams. Times voltando agora, Leandro Boles. A Ponte prepara 3 alterações, o Novo Horizontino 1 alteração. Começa já 1-0, Grêmio na frente, Edu. Depois de 2 horas e 10 minutos, recomeçou França 1, Iraque 0, segundo tempo agora, gol do Emapé. Aqui vem bola no Guarani pro campo de ataque. Cauã abriu na esquerda para Renan Castro. Prepara o cruzamento, calibrou. Tem o Revert na área. Soltou curtinho na canhota para João Paulo. Chegou Lucas Cunha na bola para recuperar. O Wellington com a sobra deixou para Lucas Cunha. Pé canhoto na bola, tira de qualquer maneira. Levanta a bola pro campo de ataque de cabeça João Pedro. A bola bateu no braço do PK. Com o braço não pode. O jogo tá parado perto da risca do meio campo. 2-0. O Guarani tá perdendo o jogo. Aroma das Ervas é muito mais saboroso. Suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Cauã bateu pro gol, defendeu o goleiro, olha só pra defendeu de novo, Rafael Pascoal, em 2 grandes defesas, evitando o primeiro gol do Guarani. Primeiro num chute de fora da área, ele espalmou, e na sobra, cara a cara, faz a grande defesa na finalização. Tinha a impressão que foi do Inayan para a defesa do Rafael Pascoal. Foi isso, bebê? Foi isso, não pode perder um gol como esse, né? O Inayan acabou de entrar e ele perdeu a posição, que é um jogador fraco. E agora, cara a cara, tem a chance de se redimir e perde um gol feito. O chute de fora da área foi do Cauã Jesus. Tava Inayan e o goleiro. Ele chutou no goleiro. Muito fraco o lateral Inayan. Perdendo um gol cara a cara e olha que ele acabou de entrar. E o detalhe é que com a entrada do Edson, dá pra ver que o Rafael agora tá jogando como volante. Aqui ajeita no minuto o time do Guarani com o João Paulo. João Paulo curtinho para Cauã. Parou, prendeu, ele pensou pelo setor canhoto para Renan. Renan tem a posse de bola, cercado, marcado. Fecha-se todo o time do Confiança. Bola para Rafael Rodrigues pro Donatão. Ele abre 3 zagueiros, não é isso, bebê? Donatão, Rafael e Edson. Eu acho que pode ser que ele faça duplamente. De vez em quando ele aparece ali mais no meio, 3 zagueiros também. Porque o Guarani tá muito exposto, como disse o Tigrão. Ficou sem volante, tá muito exposto. Gleger Zorzin, dá pra você conceituar a defesa do Rafael Pascoal. Foram 2 defesas, Gleger. Mas a primeira ele deu uma vacilada, né? Uma bola fácil, ele dá um rebote ali, a bola não poderia tá complicado, joga para escanteio. Exatamente.
Ele poderia ter feito a defesa com mais segurança, deu o rebote, né, dando uma segunda chance, aí sim ele faz uma boa defesa. Mas num contexto geral, as duas... No combo. 7,94. Boa. 94. 7,94 no combo. Boa no combo. Exatamente. Começou. Aqui domina o time do Guarani com João Paulo pela meia para Cauã, Cauã pro Herbert, dominou, saiu da área, tentou Cauã, caiu, reclama de falta, o árbitro prossegue. Começa o segundo tempo do majestoso Roger Williams. Com Diego Tavares e Léo Gomes como caras novas no segundo tempo, a Ponte com a menos vai perdendo para o Grêmio 1-0, 1 minuto e 50 no segundo tempo, Boris. João Paulo carrega a bola, o Guarani chega, tentou por dentro para Herbert, rasga, tira de qualquer maneira Ícaro, levanta Brugão de ataque, João Pedro escora de cabeça, chega primeiro Rafael Rodrigues, aí sim rolou com a bola, reclamou que foi atingido, bandeirinha não deu nada não, só lateral pro time do Confiança, Confiança que vai mexer. Vai mexer, vai sair o camisa 10, o PK, né? Cara das bolas paradas, PK, camisa número 10, para a entrada do 22, Valdir Júnior, saindo PK. O filho do seu Valdir. É, o filho do seu Valdir, um abraço pro seu Valdir. Ele que tá entrando? Valdir Júnior, no lugar do PK. Valeu, muito obrigado. Pedro Piscinato, gramado no Majestoso. A Ponte vem com duas novidades para a etapa final. Os jogadores que entraram, Roger Williams já informou. Quais jogadores saíram, PP? Na verdade, são 3 alterações, Boles. Saiu Rodrigo Souza com a 5, entrou Diego Leão com a número 4, saiu amarelado André Lima com a 8 e entrou Léo Gomes 16 e saiu também Daniel Baianinho com a 26 e entrou Tavares com a 7. O Novo Horizontino também mexeu. Os dois amarelados. O lateral direito, Castrilhon, com a 20, saiu para a entrada do Juninho com a 50 e saiu também o Tavinho com a 15 para a entrada de Ivan Alvarinho com a 22. Ivan Alvarinho, esse jogador do Guarani. Aqui tem escanteio para fazer a cobrança do time do Confiança. Vem para a bola, Valdir Júnior. Pé direito, vai levantar para a boca do gol. Partiu para a cobrança, levantou na área, bola perigosa. Donatão escorou na primeira trave, a sobra da bola para o Cachoeira. Ele sai driblando, escapou, limpou, fintou e vai ter que encarar um batalhão de jogadores azuis. Ele conduz a bola, carregou, soltou para Herbert. Herbert tentou, domina a bola, deu uma escapada, mesmo assim ele para, prende, segura. Mas aí, o time do Confiança já está totalmente com a sua defesa formada lá atrás. Herbert no meio da rua, jogou lá na praia, naquela praia famosa de Aracaju. Você vai citar o nome, Breno Beretta? Olha... Atalaia. Atalaia? Essa mesmo, foi essa que eu pensei. Atalaia. Atalaia, como disse o Tigrão. E saindo Cachoeira agora. Cachoeira acho que foi pegar a bola do Herbert lá em Atalaia para a entrada do camisa número 9, o Luca. Tardiamente... Leão também hoje, hein? Pô, deu pra ver desde o primeiro tempo que o Cachoeira não queria nada, pô. Pô, 36 do segundo tempo. Agora eu vou meter minha arma secreta. Donatão de volante e Luca. Sabe como é que é o futebol, né? O futebol é cheio de... Sabe? Mas o Cachoeira não jogou nada, pô. Mas nada. Agora ele arrancou pro contra-ataque e ficou lá sabonetando em torno da bola, passando shampoo na bola. Pô, tava aberto o campo para fazer o gol e voltar pro jogo. Ele ficou enrolando, pô. E aí a defesa se recompôs. Então demorou muito para ver que o Cachoeira... E ele não põe o jogador que deveria ter vindo no intervalo. Então o treinador que tá indo bem, às vezes erra, né? Mas era o Guilherme Parede, né? Tá no banco, não tá, Breno? Tá no banco, ó. Tá no banco. Número o cara 77. pra puxar o contra-ataque, né? Não, e é um cara que toda vez que entrou, lembra lá em Araraquara? Ele só tem entrado quando o time tá perdendo e ele muda o jogo. Agora deixou o Cachoeira até quase 40, malandro. Pode ser que dê, mas tá difícil, hein? O Tigrão falou a praia de Atalaia, mas o que ele gosta mesmo é a praia de Massarandupió, que fica na divisa entre Sergipe e Bahia, que é uma praia naturalista. Lá em Isso, essa daí mesmo. Lá ele não precisa de colete. Lá é muito calor. Aiuruoca. Arariroca. Ô Tigrão, lá é calor, lá o coraçãozinho de frango fica aceso. Ai, meu Deus do céu. Escanteio para Matheus Guarani.
João Paulo, péssimo cruzamento, bola curta na primeira trave, facilita o corte na defesa. Aroma das Ervas é muito mais que sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tem gol, Edu! E de bom, hein? Esse é o Mundial dos Artilheiros, hein? Quem vai marcar mais gols em mundiais? Segundo gol da França, segundo gol de Mbappé. 8 segundo tempo, França 2, Iraque 0. Hoje o Messi fez 2 contra a Áustria. 18 gols em mundiais, o Messi contra 16 do Mbappé. Boa briga, hein, Boris? Não tenha dúvida, de gigantes, né? Hoje o Messi perdeu um pênalti, mas meteu 2 gols. Isso porque na estreia ele havia feito 3, teve um gol que foi anulado. Aqui na área o Guarani tem a chance, o chute cruzado pra fora. Incrível a oportunidade que o Guarani perde agora, bebê. O João Paulo, ele nem chutou e nem cruzou, porque o certo seria se ele tivesse cruzado essa bola no meio da área, a bola mais aberta, né? Ele tentou, imagino que chutar pro gol, e o que aconteceu? A bola passou longe, no canto direito, se perdeu pela linha de fundo. Na área estavam o Edson e também o Rafael. O Guarani perde a chance de diminuir. Confiança tá vencendo o jogo com um jogador a mais, 2-0. E vamos chegar a 40 minutos do segundo tempo. O que foi, Tigrão? Tem jogo, pô. Tinha que ter botado essa bola na rede. O Confiança parece que, mesmo que com um a mais, arriou um pouco, hein? Arriou, o Guarani subiu as linhas, começa a empurrar para trás, tem que tentar achar um gol aí. E nessas praças de naturalistas, né? Cara da minha idade assim, quando chega, o recepcionista dá um cotonete e uma pinça. A pinça a gente sabe para que é, e o cotonete? Não posso falar, é muito cedo ainda, meu. 2-0 pro Confiança. Agora tem jogo vou difícil. falar, vai. Não vai falar. Eu vou falar. Tem casos que além do cotonete dá um dedal, Bolis. Vou falar. É pra tirar o sapinho. Entendi. Pensei que era para limpar o ouvido. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Bugrão, domingão, 11 horas, lá em Floripa, né, bebê? 11 da manhã em Floripa, contra a equipe do Figueirense. Segundo jogo fora de casa, e a gordura do Guarani acabou. Permanece mesmo sendo derrotado para o Confiança na liderança, mas o Brusque tem o mesmo número de pontos, né? Só perde no critério de desempate, no saldo de gols. Então o Guarani vai ter que somar pontos contra a equipe do Figueirense. Né? O Paysandu na cola também. O Guarani pode perder até 2 posições se não vencer o jogo de domingo. Figueirense que vem de 4 jogos sem perder, 2 empates e 2 vitórias. Aqui Valdir Júnior, puxa pra canhota, bate longe do gol. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 41 minutos e meio, segundo tempo. JRSA, tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes Campinas. Do João Paulo Formaggio também tá sempre ligado, o JP. 41 minutos e meio, segundo tempo. Série C do Campeonato Brasileiro, 11ª rodada, Confiança 2, Guarani 0 e no majestoso Roger Williams. 10 minutos agora, prepara Márcio Zanardi, mais uma alteração na ponte, 1-0 para o Novo Horizontino no segundo tempo, Edu. Olha na Copa, Roger, e 20 do primeiro tempo de Noruega 0, Senegal também 0. Futebol é com a Bandeirantes. Bandeirantes Campinas, para você ligado, conectado conosco. Aqui vem para o programa de ataque o time do Guarani com Herbert, deixou para João Paulo, perdeu a bola, vai atrás, recupera, soltou para Donatão, Donatão apenas ajeitou para o JP, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou por elevação, boa bola metida na área, o Guarani tem a chance, Luca bateu cruzado, Rafael Pascoal cai para defender, bebê. Ele tentou, né? Tentou encontrar o gol, chutar no goleiro. O Herbert estava pronto se o goleiro desse um rebote, mas ficou tranquila com ela. Na primeira participação do Luca, o Guarani tá perdendo 2-0 Confiança. E vai conhecendo a segunda derrota, a primeira fora, né? Porque a única derrota do Guarani havia sido no brinco pro Ituano. Exatamente. E um detalhe também, sem um dos zagueiros. Naquele jogo, o Jonathan não jogou. O Jonathan é o jogador que mais jogou pelo Guarani em 2026. E é o segundo jogo que ele não joga, a segunda derrota do Guarani. Agora,
eles se estranharam, jogadores... Já tem cartão. Já tem cartão, né? Camisa 19 tá sendo expulso. Danielzinho sendo expulso. Burrinho, hein? O jogo tava parado, ele ficou na frente da bola, né? Mas isso aí é de uma burrice inacreditável. O cara já tem amarelo. Ficou lá criando o caso. Fez tudo que o Guarani queria. Deus me livre. E os caras do Confiança reclamando. Não tem o que reclamar. O tem que reclamar do próprio companheiro. Isso, tá vendo a imagem do Sassá? O Sassá tá reclamando com ele, com o jogador, com o seu próprio companheiro. Aí, ó. Isso aí é falta de inteligência explícita. Mas o Sassá colocou a mão na cabeça umas 2 vezes, mostrando a falta de inteligência. Justamente o que você falou, Tigrão. Ah, pô, tá louco. O Sassá deitou nele, pô. 2-0, Guarani, 10-10. Teve um jogador expulso, Confiança também agora ficou com um jogador a menos. Rafael Rodrigues tem a posse de bola, 2-0 para o Confiança, os 2 gols no segundo tempo, no comecinho do segundo tempo. 1-1,5 e outro a 7, os 2 gols marcados pelo Maicon Aquino. Recebe Renan Castro, tem Rafael Rodrigues como opção, ele levantou para Luca tentou ajeitou para trás, limpou o lance. Vai encarar a marcação, fechadinho o time do Confiança, carregou pelo meio, aí tocou mal. Chega para fazer o corte o Wellington, mas dá de graça a posse de bola para o time do Guarani. Recebe, domina Edson, pé direito, enche o pé, não saiu aquele chute tão forte assim. E aí o Rafael Pascoal tranquilo fez a defesa. Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. Escolha a qualidade original, escolha a Manfilter. Terminando o jogo na Arena Batistão, vamos direto para o Majestoso com Roger Williams, Carlos Henrique, o CH e também o Pedro Piscinato para a parte final de até aqui. 0 para Ponte Preta, 1 para o Novo Horizontino. A Macaca está perdendo em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E, mais claro, 6. Assim que a bola parar de rolar do Majestoso, o Edu Pinheiro assume o futebol Bandeirantes comandando o apito final. Mais 6, bebê. Mais 6 minutos de acréscimos. Rafael Donato chega, toca na bola, Valdir Júnior protege, a bola vai saindo lentamente em lateral para o time do Confiança bater. Confiança vai conseguindo só a sua 3ª vitória na competição. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Gol. Licença SPA/MF 2093/2024. Tem gol do majestoso Roger Williams. Lá vem Grêmio Novo Horizontino, bola enfiada, Robson saiu cara a cara com o goleiro, bateu por baixo do Diogo Silva, é gol! É gol, 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 é gol do Novo Horizontino! Na marca de 13 minutos do segundo tempo, o segundo gol dele, Robson não perdoa, ele marca. 2 para o Grêmio, 0 para a Ponte, bela enfiada por detrás da zaga da Ponte. Ele sai cara a cara com o goleiro e fulmina para o fundo do gol. 2-0, o que vale é o detalhe, conta aí, Pepe. O detalhe é mais um gol de Robson, camisa número 11. Chega a 8 gols dentro desta Série B, apenas 2 gols atrás de Mikael, atacante do CRB, que é o artilheiro da competição. Robson, camisa número 11, capitão do Tigre, amplia o placar no Majestoso. 2-0 aqui, Boles. Boa, já o Roger Williams em definitivo. Iago Goiano, Laco, tá ligado, sempre acompanhando o futebol da Bandeirantes. Mandou mensagem aqui no @Leandro Boles, 2 L's e S. Aqui vem Confiança, chegamos a 47, vamos até 51. Wellington recebe, domina, puxa a bola, volta pelo meio para PH. Como a gente vai passar direto pro Roger, Gleger Zordim. Guarani vai conhecendo a 2ª derrota na competição, Gleger. Mas não jogou, né? O Guarani não jogou. Primeiro tempo mal, segundo tempo desorganizado. As substituições não fizeram com que o Guarani melhorasse, né? Claro que estava um jogador a menos também, dificultando as ações. O Hélio tentou fazer uma mudança tática ali, botando 3 zagueiros para tentar dar mais amplitude, mas não deu certo. Então o Guarani realmente não merecia o resultado. Nem um resultado de empate, dá para dizer, porque não produziu absolutamente nada. E os jogadores importantes, né, que é o Cachoeira, o próprio Eduardo, o Carlos Eduardo, o Isaac, que vinham fazer o João Paulo, esses jogadores praticamente que não jogaram, né? Então deixaram a desejar e sem dúvida nenhuma o Confiança merece o resultado. Boa, e pra você, Tigrão, o que dá pra tirar de lição desta derrota do Guarani pro Confiança? Claro que o jogo não terminou, mas restam 3 minutos. Dificilmente o Guarani vai conseguir uma reação no jogo, Tiger.
sem inspiração e com excesso de confiança. O Guarani foi dobrado pelo Confiança numa noite de baixíssima produção técnica e de uma atuação desastrosa do seu sistema defensivo. Que Ele tenta a chegada, cruzamento para a área, chega, defesa, Donato virou centroavante, tentou de cabeça, rasga de qualquer maneira Kelvin. Afasta o perigo na entrada da grande área, bola volta para o time do Guarani. Tem seleção que encanta no Ica Atacado, corre aproveitar preços arrasadores e grande variedade de qualidade de produtos e também qualidade de produtos. Lojas em Campinas, nos Samarais e na região do Satélite Iris em Santa Bárbara e Sorocaba. Confira em ica.com.br. O Donatão tá lá com o centroavante. Guarani roda a bola chega no Renan. Prepara o cruzamento, levantou pro Donato, tentou escorar de cabeça. Ícaro por trás afasta. Era volta no rebote para Inayan. Fez o passe por dentro para João Paulo. João Paulo ajeita, domina, puxa a bola, PH na marcação. Chegamos a 49, mais 2 minutos na Arena Batistão. João Paulo de novo, pé direito, cruzou, a bola foi desviada e fica fácil nas mãos do Rafael Pascoal Breno Beretta. Apenas fazendo cera agora o goleiro da equipe do Confiança, porque essa bola foi recuada para ele de cabeça, jogador do Guarani que tentava cabecear, mas é claro que ele não tem pressa nenhuma. Confiança vai controlando o jogo, vencendo por 2-0 e os dois times com um jogador a menos. Na loja, na oficina, na estrada, peça por qualidade, peça por Manfilter, proteção de verdade para quem não pode parar. E com o resultado, o Anápolis volta a estar no Z2, mesmo com a vitória na rodada. Cruzamento, tentou Donato, tira a defesa. A bola volta para o time do Guarani com Inayan, aliás, com João Paulo, agora sim para Inayan. Recolheu, dominou, traz a bola para Canhota, Cauã, cruzou, Donato de cabeça, errou o cabeceio, sozinho ele errou o cabeceio. Tentou o desvio, a bola passa à direita, vai embora pela linha de fundo, bebê. O cruzamento do Inayan até que foi bom. O Donato subiu sozinho, mas cabeceou completamente errado. No canto direito do goleiro Rafael Pascoal, que não tem pressa para cobrar o tiro de meta. 2-0 Confiança. Fala aí, Tigrão, vai terminar. 2 registros. Vai terminar. Pô, como que o Thiago Gomes lembra o Giba, hein? Giba Manioles. Sim. Giba, ex-treinador, ex-lateral do Guarani. Como que parece o Giba, que infelizmente faleceu muito jovem. E o outro registro que eu queria fazer é que a Federação Paulista lançou essa moda aí de deixar a bola dentro desses piniquinhos, né? E aí todo mundo agora usa, né, Bolis? Usa. Todo mundo usa. É potinho de ração. No momento em que apita Anderson Gonçalves, não há tempo para mais nada. O Confiança bate o Guarani 2-0. Bugre conhece a segunda derrota no Campeonato Brasileiro da Série C. Deu Confiança 2-0 no fechamento da 11ª rodada. Um rápido destaque, Breno Beretta. Bom, o Guarani volta a campo domingo, 11 da manhã, para tentar se reabilitar diante do Figueirense, jogo em que a Rádio Bandeirantes transmite. Um abraço a todos. Valeu, já o PP, o Tigrão e o Gleger retornam dentro do apito final. A partir de agora, em definitivo, vamos ao estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Novo Horizontino. A bola é sua, Roger Williams. Valeu, Bolis! Aqui 19 minutos da etapa final de jogo, 2-0, vence o Novo Horizontino. 2 gols de Robson, camisa 11, o capitão da equipe do Tigre de Novo Horizonte. Roger. Nesse momento, senhoras e senhores, uma blitz total para cima da Ponte. Questão de tempo para o terceiro gol da equipe do Tigre, pois não? A quarta alteração da Ponte Preta, saiu Elvis, camisa número 10, e entrou David da Hora com a 18. Quarta alteração do técnico Márcio Zanardi, que ainda tem mais uma parada e mais uma mexida. Ponte nesse momento com Diogo Silva, Thales Lucas Cunha, Danilo Barcelos e Kevson Diego Leão, Léo Gomes, David da Hora, Diego Tavares e William Potker foi expulso ainda no começo do jogo com 15 minutos. O Márcio Silva saiu jogando errado, foi obrigado a fazer uma falta. A Ponte, portanto, com 1 a menos desde o começo do jogo. Trabalha a bola a equipe de Anderson Moreira lá pela ponta esquerda. Maicon Jesus vem pro domínio, ele passa a bola soltando para Léo Naldi. Se enrosca com o jogador da Ponte, é falta de ataque. Bola para a equipe da Ponte bater no campo defensivo. O Horizontino com Jordi, Alvarinho, Gabriel Bahia, Patrick, Maicon Jesus, Leonaldi, Luiz Oyama, Rômulo, Reidney, Juninho e Robson, que fez os 2 gols. 2-0 aqui, CH pro torcedor da Ponte Preta. Um retrato do jogo até aqui em Carlos Henrique.
Desde o primeiro tempo, depois da expulsão do zagueiro da Ponte, o jogo se transformou num ataque contra a defesa. Novo Horizontino domina, acelera quando tem que acelerar. A Ponte briga muito, mas é improvável que consiga pelo menos fazer um gol, Roger. Ponte que vem de derrota para o Juventude por 3-0, tá conhecendo mais uma derrota. Tá chegando ao 8º jogo seguido sem vencer a Ponte. Última vitória foi em 24 de abril, quando fez 1-0 no América, aqui jogando no estádio Moisés Lucarelli. Mais uma alteração na Ponte, Potker correu demais, vai saindo agora o camisa 9 da Macaca, hein, Pepe? É isso, quinta e última alteração do técnico Márcio Zanardi, deixando o campo William Potker com a camisa número 9 para a entrada de um volante, Gustavo Teles com a 35 em campo. Teles, 35, garoto da base, vem para dar uma fechada aí no meio de campo, na loja, na oficina, na estrada. Peça por qualidade, peça por Manfilter, proteção de verdade para quem não pode parar. 22 minutos, a etapa final do jogo, você está na Bandeirantes, já acompanhou a derrota do Guarani. 2-0 para o Confiança, Leandro Boles. Narrou aqui na Bandeirantes, os dois times de Campinas jogando, a equipe do Batista. Com você no FM 85,7, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Deixa o seu like e vem comigo no restante do jogo. Tá 2-0 para a equipe visitante, que domina, vem com o Rômulo, meteu o bolão pela ponta esquerda, Maicon levantou na boca do gol, bateu na zaga da Ponte, vai pra fora. Arremesso lateral na ponta esquerda da Ponte, jogando inteira de branco com a faixa preta no peito. A equipe do Grêmio Novo Horizontino com seu uniforme tradicional. Meias, calções pretos, camisas amarelas com listras na vertical em preto. Ponte ataca à esquerda do seu rádio no segundo tempo. Ataca, portanto, para o gol do Portão Monumental. Goleirão Diogo Silva inteiro de azul, goleirão Jordim inteiro de roxo. Diogo Silva que errou de forma crassa no primeiro tempo. O momento que foi o primeiro gol da equipe do Grêmio Novo Horizontino. A arbitragem de azul e preto, hoje comandada pelo Candango Maguelson Lima Barbosa. Ele tem 35 anos, mora em Brasília. É bola para a equipe da Ponte no campo defensivo. O árbitro deu falta para a equipe da Macaca. O próprio goleiro Diogo Silva vai para a cobrança. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios e investimentos. Atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências. Ou no WhatsApp, site app. Abra sua conta. E aos caras aí, Luiz Oama, roubou a bola, soltou para Juninho. Contra dois contrários, ele procura, vai cair aqui mais pela ponta direita. Prende a bola, empurra, curtinha, a bola soltando atrás para Thales. Ele vem pro domínio. Aliás, é o Alvarinho. Alvarinho jogou por aqui em Campinas, hein, Pepe? Passou por Campinas, defendeu o Guarani. Tirou o Kevson, partiu para o contragolpe, roubou para David da hora, atropelado, falta! E vem cartão aí para a equipe de Novo Horizonte, Pepe. Cartão para o zagueiro Gabriel Bahia, camisa 26. Fez a carga ali nas costas do David da hora. Falta perigosa para a Macaca. É a chance de diminuir. Danilo Barcelos assume ali as bolas paradas da Macaca após a saída do Elvis. Danilo Barcelos de perna esquerda é quem vai fazer a cobrança. São duas derrotas consecutivas, 7 jogos sem vencer a equipe da Ponte Preta, 44-45. Já o Grêmio Novo Horizontino não perde a 7 jogos, vem de empate com o Náutico 2-2 fora de casa. Vem numa sequência positiva, tem 21 pontos, vai chegando a 24 pontos. Tá flertando sempre com o G4 da competição. A Ponte vice-liderança vai se mantendo com esses 8 pontos. É falta para a equipe da Ponte. Da esquerda para a direita, Barcelos vai para a cobrança. É o capitão da Ponte Preta. Ele compunha a linha de 3 zagueiros no começo do jogo. Ficou ao lado do Lucas Cunha depois da expulsão do Márcio Silva. Levanta a bola forte nas mãos do Jordi, que encaixa firme, Pepe. Aí desperdiça a chance, né? Danilo Barcelos teve a oportunidade, Diego Leão, Lucas Cunha, todo mundo na área e ele cruza a bola na mão do Jordi. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Site legalizado com a licença SPAMF 2093 de 2024. Você está na Bandeirantes Campinas, sente o peso. Aí vem o time da Ponte tentando roubar com o David na hora, não consegue, a bola voltou lá atrás. Gabriel Bahia solta essa bola curta aqui para o setor intermediário, dominando o Luiz Oyama. Também jogou aqui na Ponte. Olha para um lado, toca a bola para o outro, recupera a posição de defesa lá atrás para o Gabriel. Gabriel solta lateralmente a bola com o Maicon Jesus. Ele volta soltando a bola para Alvarinho.
Alvarinho pede para que alguém se aproxime. Ele toca a bola curta aqui pelo setor de direita com Robson, autor dos 2 gols hoje. Chega duro para cima dele o Kevson. Descarrega essa bola de novo, recomeça lá atrás. É a troca de passes do Anderson Moreira que quer mais que o tempo passe. 26 apenas do segundo tempo. 26 para um público muito pequeno, hein, Piscinato? Público muito pequeno neste momento aqui nas arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli. A fase do time já não é boa, né? O ingresso, mesmo que tenha voltado para o preço antigo, custando R$60 o valor inteiro e R$30 a meia entrada, ainda é um valor muito caro para o futebol apresentado pelo time da Ponte Preta. Ponte que tem o 9º melhor público de média, com 3.396 em 6 jogos, um total de pagantes de 20.378, mas hoje dificilmente teremos esses 3.300 torcedores que são a média da Ponte nesse campeonato brasileiro da Série B. Vai mexer o Novo Horizontino. Robson consagradíssimo, aplaudido pelo torcedor do Tigre que vem a Campinas, sai. É isso, sai o capitão da equipe do Novo Horizontino, Robson, com a camisa número 11, para a entrada de Carlão com a camisa número 9, terceira alteração do técnico Anderson Moreira. E aí tem que ficar atento, CH, porque o Carlão nós já conhecemos de outros carnavais. Ele é sempre aquele reserva que entra e costuma dar um trabalho danado para as defensivas opostas. Mas nesse time ele é reserva porque o Robson tá jogando uma barbaridade. O Carlão é um ótimo centroavante e largo para fazer gol. É verdade. 27 minutos. Quando a bola parar de rolar aqui, você vai ter o apito final com o Edu Pinheiro, repercutindo a derrota da equipe do Guarani. 2-0 para o Confiança fora de casa. É aqui por enquanto, vai perdendo a equipe da Ponte também pelo placar de 2-0. Uma discussão, hein, do Anderson Moreira com alguém do banco da Ponte, me parece. Alguém da comissão técnica ali, do técnico Márcio Zanardi. O Lauro levanta ali também, vai tentar conversar com o Anderson Moreira. Gosta de uma confusão o Anderson Moreira, né? E essa confusão tá desde o primeiro tempo. Agora o Márcio bate boca com o Anderson. Olha aí a Ponte, levantada a bola na boca do gol. Sobe